Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 241, não é mais o mais forte. Mesmo que Barba Branca fosse 10 anos mais novo, no auge absoluto de sua força, ele não teria sido capaz de resistir ao ataque e ainda assim ficaria ferido. O resultado desta batalha foi claro. Embora o consumo de Reiatsu de Roja tenha sido grande, se eles continuassem a luta, então Barba Branca morreria sem dúvida. Talvez antes de sua morte, Barba Branca pudesse ferir Roja gravemente, mas ele não seria capaz de matá-lo. Neste momento, a tripulação do Barba Branca finalmente chegou correndo. A primeira pessoa a chegar lá foi Marco em sua forma fênix. Quando ele viu que Barba Branca estava ferido, ele correu em direção a Roja com raiva. Seu desgraçado! O que você fez com Oyagi? A luta terminou, mas Marco ainda correu em direção a Roja. Este último olhou friamente e segurou a espada na mão enquanto dizia: "Oh, é sua vez agora? Bem, vamos ver o que os piratas do Barba Branca podem fazer." Roja olhou para aquelas pessoas vindo em sua direção com desprezo. Embora ele tenha gasto muito de sua Reiatsu, Marco ainda não conseguirá derrotá-lo. Pegue isso! Josu foi em direção a Roja atrás de Marco, todo o seu corpo voltado para diamantes. Ele também levou seu Haki ao limite. Diante de Roja, ele não se atreveu a não dar tudo de si, já se esforçou ao máximo. Mas mesmo assim, Roja ainda usou o backhand para enviar a espada. 4 capitães atacaram juntos, 2 da esquerda e 2 da direita. Roja não se moveu de seu lugar, ele suspirou quando chamas vermelhas de repente romperam, derrubando os 4. Roja viu que todos os capitães ficaram chocados com ele. Eles não ousaram atacá-lo e demonstraram medo. Então isso é tudo que a tripulação do Barba Branca conseguiu. Depois de dizer isso, Roja se virou e deu um passo para longe. Olhando para as costas de Roja, Marco e os outros não ousaram dar um passo à frente e atacar. Eles só puderam observá-lo enquanto ele saía. Embora muitas pessoas cerrassem os punhos, eles não queriam, mas sabiam que não seriam capazes de deter Roja, mesmo que se unissem contra ele. Tosse. Barba Branca tossiu de novo e finalmente disse algo em voz baixa. Ele queria falar desde o início, mas não conseguiu devido ao calor em seu corpo. Marco, Josu, todos vocês parem. Oyagi, como você está se sentindo? Ao ouvir Barba Branca falando, Marco e os outros finalmente viraram a cabeça e o cercaram ansiosamente. Estou bem. Vendo Roja indo embora dessa forma, havia um tipo de complexidade nos olhos de Barba Branca. Ele foi muito claro sobre sua condição física. Se eles continuassem a lutar contra Roja, provavelmente ele teria morrido. Se ele fosse 10 anos mais novo, não teria perdido isso miseravelmente. Vendo Barba Branca acenar com a mão sem dizer nada, Marco e os outros ficaram aliviados. Mas todos sabiam que Barba Branca estava ferido e imediatamente chamaram um médico de seu navio. Simultaneamente Marco olhou nos olhos de Barba Branca. Ele ainda tinha uma pitada de preocupação. Ele não pôde deixar de dizer cautelosamente: "Oyagi, você?" Embora Marco não soubesse quanto Barba Branca consumia o poder de Roja, estava claro que Roja venceu. Mesmo que não tenha sido uma vitória absoluta, Roja não pode tirar diretamente o título de mais forte. O mundo mais forte. Este título esteve com o Barba Branca por décadas e agora será conquistado por Roja. Marco estava preocupado com o Barba Branca. Eu sei o que você está pensando, Marco. Porém, Barba Branca olhou para Marco e riu, estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Marco. Filho estúpido, embora seja chamado de monstro, no final ainda sou humano, nem sempre posso ser o mais forte. Um dia, mais cedo ou mais tarde, alguém pegaria esse título e me substituiria. Só quero que quem me substitua seja um de vocês, Marco. Barba Branca olhou para Marco e os outros. Ele estava realmente tratando-os como seus filhos. Ele sabia que um dia, mais cedo ou mais tarde, teria que deixar alguém assumir o seu cargo, mas até agora o seu sucessor ainda não apareceu. Até o Marco ainda está muito fraco. Em vez disso, Garp, o cara que lutou com ele inúmeras vezes, encontrou seu sucessor. Oyagi. Marco cerrou o punho, cerrou os dentes e disse: "Somos inúteis." Os outros ao lado também baixaram a cabeça e ficaram envergonhados. Barba Branca olhou para eles e sorriu. Seu bando de filhos estúpidos. Eu ainda não morri. Pelo menos por enquanto ainda estou aqui, então tente ficar mais forte e não me incomode. Mesmo sendo do Yonkou, Marco e os outros sempre tiveram uma espécie de arrogância, sempre se sentiram acima dos outros 3. Esse foi realmente o caso. Barba Branca supera os outros 3. Mas assim que Barba Branca perder o título devido à sua idade, essa arrogância desaparecerá. Barba Branca não estava com pressa. Ele sentiu que ainda poderia abrigar Marco e os outros por muito tempo, mas com a presença de Roja, Barba Branca sentiu a crise. Barba Branca não era mais o mais forte. Havia alguém neste mundo que pode derrotá-lo. Essa pessoa é a espada fantasma Roja. Oyagi. Ao ouvirem as palavras do Barba Branca, os capitães levantaram a cabeça e mostraram sua resolução. Marco ficou ainda mais determinado. Eu absolutamente não vou decepcioná-lo, Oyagi. Isso é bom. Capítulo 242. Depois da luta. Alguns dias depois. As notícias sobre a luta de Roja e Barba Branca como fogo se espalhando pelo mar. A luta entre os dois, principalmente o movimento de Roja, aquela combinação entre Ryujin Jaka e Senbonzakura Kageyoshi que condensou as chamas para formar um sol. Muitas ilhas no mar podiam ver essa luz. Esse impulso não poderia ser encoberto. Roja mais uma vez foi lutar sozinho contra um Yonko e escolheu o mais forte entre os 3 restantes, Barba Branca.
Esta notícia se espalhou por todo mundo e chocou todos que a ouviram. Inúmeras pessoas ficaram surpresas apesar de Roja ter destruído Big Mom, mas era disso que Barba Branca estava falando, isso fez com que muitos suassem frio. Roja era o almirante da marinha, ele foi até os piratas do Barba Branca, é impossível que eles apenas comessem e conversassem, eles deveriam ter travado uma luta realmente feroz. Só a ilha já é evidência suficiente da luta, ela foi completamente destruída. Roja destruiu a tripulação da Big Mom, agora ele foi para o Barba Branca, ele está pensando em exterminar completamente o Yonkou? Você deveria saber que o governo mundial e os fuzileiros navais não conseguiram destruir o Yonkou por muitos anos. Eles não poderiam nem destruir o pirata do Barba Branca porque pagariam um preço enorme se o fizessem. Barba Branca, esse nome era como um gigante na mente de muitas pessoas. Até mesmo os fuzileiros navais e o governo mundial tinham medo de provocá-lo. Mas agora só Roja estava iniciando o desafio. Embora ninguém soubesse o resultado da luta, ficou claro que Barba Branca não poderia matar Roja e depois que este destruiu a ilha ele partiu. Quão incrível foi isso! Aquele monstro enfrentando o Barba Branca e sua tripulação. Então ele foi capaz de recuar com segurança, sua força é realmente insondável. Temo que o Barba Branca não tenha conseguido vencê-lo. Numerosos chefes de forças e até mesmo Shanks disseram que enquanto ouviam esta notícia, seus olhos estavam sérios ao dizer isso. Apenas uma pessoa indo contra Barba Branca e recuando com segurança. Mesmo Garp e Sengoku não conseguiram fazer isso. O título de Roja como fuzileiro naval mais forte é bem merecido. Embora muitas pessoas não soubessem o resultado da luta, ainda assim deu a Roja o título de fuzileiro naval mais forte. Mesmo que Roja não tenha vencido desta vez, já que conseguiu recuar, isso já representava que ele era forte. Além disso, Roja era jovem, ele conseguir o título de mais forte é apenas uma questão de tempo. O pirata mais forte, Barba Branca Edward Neugat. O fuzileiro naval mais forte, a espada fantasma Roja. As pessoas mais fortes lutaram. Aos olhos de muitas pessoas, Roja e Barba Branca já eram existências igualmente aterrorizantes. No mar, havia uma praia de areia com apenas 10 metros quadrados. Ao redor dela estava o mar sem limites. Roja ficou em pé enquanto segurava seu Denden Mushi. Você não está ferido, certo, Roja? Do outro lado da ligação, a voz de Sengoku foi ouvida. Depois de receber a notícia sobre a luta, ele ligou quase instantaneamente para Roja. Roja ficou muito tempo sem responder e finalmente respondeu agora. O Barba Branca e sua tripulação não são suficientes para me ferir. Roja usou uma declaração muito clara, mas esta declaração mostrou sua arrogância. No coração de Sengoku, esta frase só poderia ser dita por Roja. Onde você está agora? Quando vamos voltar para a sede? No Novo Mundo, se eu quiser voltar, preciso de pelo menos 2 meses e meio para voltar, disse Roja casualmente. Se não houver mais nada, vou desligar. Roja derrubou diretamente o Denden Mushi. Ele não esperou pela resposta de Sengoku. Na sede, Sengoku estava em seu escritório com o Denden Mushi na mão. Seu rosto mostrava seu desamparo, mas depois de respirar fundo, seu coração se acalmou. Mesmo que fosse o Barba Branca, nada aconteceria com Roja. Ele o enfrentou sozinho e ainda assim recuou com segurança. Ele realmente está ficando cada vez mais forte. Você realmente tem um bom sobrinho. A primeira frase foi dirigida a si mesmo. A segunda parte foi dirigida à figura sentada no sofá. Essa figura era Garp. Justamente quando Garp retornou, ele ouviu que Roja foi lutar com Barba Branca e recuou em segurança. Claro, ele é Roja, afinal. Garp sorriu enquanto seus olhos estavam cheios de emoções. Ir sozinho para enfrentar Barba Branca e voltar em segurança, isso era algo que ele não podia fazer no passado, e agora Roja fez isso. E por causa disso, ele era o fuzileiro naval mais forte, igual ao Barba Branca. Garp estava muito feliz em seu coração. Quando se sentiu aliviado, pensou em Luffy e Ace que queriam se tornar piratas e sua boca não pôde deixar de se contorcer. Se eles realmente se tornassem piratas, ele não sabia quantos problemas isso lhes causaria. O que há de errado, Garp? Sengoku percebeu a expressão de Garp e perguntou. Garp recuperou seu compositor e com um balançou a cabeça e disse, nada. Seu próprio neto estava determinado a se tornar um pirata. Ele obviamente não poderia dizer isso, pois era muito vergonhoso. No mar, depois de desligar o Sengoku, Roja colocou o Denden Mushi dentro do bolso. Em vez de ir diretamente para o mar, ele se deitou no chão e olhou para o céu. Não sou forte o suficiente, dificilmente conseguiria lidar com a tripulação do Barba Branca hoje, muito menos com o governo mundial. Essa força está longe de ser suficiente para dominar o mundo. Com esta batalha, Roja confirmou que ele era tão forte quanto o Barba Branca em seu auge agora, e também confirmou que ele é fraco demais para dominar o mundo. Eu preciso ficar mais forte. Roja ficou ali deitado, olhando para o céu com pensamentos profundos. Capítulo 243. O Mar Caótico. Se outros soubessem dos pensamentos de Roja, eles morreriam de medo. O mais forte do mundo não é forte o suficiente. Que tipo de poder ele precisa para ficar satisfeito? Usar todo o meu poder para libertar Ryujin Jakka e Senbonzakura Kageyoshi não foi suficiente para esmagar Barba Branca. Mas Senmaboroshi ainda não é forte o suficiente para conter tais poderes. Roja cruzou as mãos e olhou para o céu vagarosamente. Com um pensamento, a barra de propriedades apareceu. Quinto estágio, a espada da alma perfeita mais 1. Atributos, ataque mais 1400, força mais 460, agilidade mais 460, físico mais 460, espírito mais 460. Atributo especial, todas as coisas no mundo viram cinzas, o ataque de espada causa dano de fogo adicional, atendeu à condição inicial. Atributo especial, Senbonzakura Kageyoshi.
Atributos especiais. Jetsuga Tensho pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Atributo especial. Devorador. Se um inimigo for morto, absorva parte de sua vitalidade e poder espiritual para se curar e reabastecer a energia espiritual consumida. Energia. 350. Durante este período, Roja só empatou uma vez. Após essa luta com Barba Branca, ele finalmente conseguiu passar para o próximo nível. Roja já estava acostumado com isso e optou diretamente por atualizar. Quinto estágio, a Espada da Alma Perfeita mais 1. Atributos. Ataque mais 1600, Força mais 520, Agilidade mais 520, Físico mais 520, Espírito mais 520. Atributo especial. Todas as coisas no mundo viram cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. Atendeu à condição inicial. Atributo especial. Senbon Sakura Kageyoshi. Atributos especiais. Jetsuga Tensho pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Atributo especial. Devorador. Se um inimigo for morto, absorva parte de sua vitalidade e poder espiritual para se curar e reabastecer a energia espiritual consumida. Energia. 360. Os atributos básicos melhoraram mais uma vez. Claro, Roja presta principalmente atenção à melhoria trazida à sua alma e a Zanpakuto. Na verdade, essa chamada atualização é apenas uma forma de Roja fortalecer sua alma para aumentar o número de suas habilidades. A força de Roja não dependia apenas do poder de sua Zanpakuto ou de sua própria esgrima. Mas mesmo que não tivesse a habilidade de Senmaboroshi, ele já era forte. No momento, Senmaboroshi poderia ajudá-lo a usar o fogo com todas as habilidades, mas há um limite quando ele usa a liberação dupla, pois isso colocará uma carga enorme sobre ele. Sem mencionar o lançamento triplo. Mas agora Roja não tinha nenhuma terceira habilidade com Shikai ou Bankai, então não haverá liberação tripla por enquanto. Jetsuga Tensho era apenas uma habilidade, não uma Zanpakuto. A forma como isso está sendo calculado é a mesma de antes, só que com a atualização do estágio não trará nenhuma mudança qualitativa. Se eu quiser ficar mais forte e ter o poder de controlar o mundo, preciso entrar no sexto estágio. Com o pensamento, Roja trouxe Senmaboroshi em suas mãos enquanto murmurava. Embora parecesse que ele estava falando sozinho, Roja estava tentando se comunicar com Senmaboroshi, mas Zanpakuto parecia adormecido. O aprimoramento desta vez não conseguiu acordá-lo, então é impossível se comunicar. A última vez que subiu de nível, Senmaboroshi pareceu acordar um pouco, mas desta vez não acordou nem por um pouquinho. Roja estava se perguntando se isso aconteceu porque a espada engoliu a fruta do diabo. Sim, o que realmente aconteceu com a fruta do diabo? Roja olhou para a espada sem palavras, mas sua intuição lhe disse que uma mudança inesperada ocorreria quando Senmaboroshi se integrasse a Akuma no Mi. E novamente com o pensamento, ele devolveu a espada ao espaço da alma. Depois de descansar um pouco na ilha, Roja levantou-se e voltou ao mar. Desde a destruição da Big Mom, embora uma parte de seu território tenha sido engolida por Kaido, as outras áreas estavam sendo disputadas por inúmeros piratas. Esses piratas não eram pequenos, eram as supernovas que acabaram de entrar no Novo Mundo. Eles estavam lutando pela sede do Yonkou. A razão pela qual a marinha não atacou os Yonkou não foi apenas porque eles eram difíceis de eliminar, mas também porque uma vez eliminados, poderia causar mais danos do que eles estarem lá. No mar, 2 navios piratas lutavam. Um dos 2 pertencia a alguém que queria ser o próximo Yonko, os Piratas do Cometa, um grupo que permaneceu discreto enquanto a Big Mom governava. Eles foram dos poucos que não se juntaram a Yonko enquanto estavam em seu território. O capitão deste grupo foi Golote, com uma recompensa de 648 milhões. Ele comeu a fruta do diabo da gravidade. Essa fruta estava entre as frutas mais fortes deste mundo. E o outro que o enfrentava eram, surpreendentemente, os piratas Kuja. A ilha Kuja era um país que vivia com a pirataria. Eles tiveram que saquear para viver. E como Hancock era um dos Shichibukai, ela pode saquear legalmente. Antes, quando Hancock encontrasse piratas, ela os mataria diretamente, mesmo quando eles tivessem uma recompensa de 200 ou 300 milhões. Mas dessa vez a tripulação não era muita, mas o capitão era forte, era tão forte quanto um almirante enfraquecido, mesmo o poder de Doflamingo. Hancock achou difícil lidar com esse nível de oponente. Hancock, você acha que um Shichibukai é um grande papel? Se você fizer o que você pode fazer com isso, é melhor você se tornar um Yonkou comigo. O capitão do grupo cometia ciúmes da habilidade frutífera de Hancock e, por outro lado, queria que ela estivesse ao seu lado, para ser sua rainha. Para ele já está perto de se tornar um Yonkou. Se conseguir a ajuda de Hancock, poucas pessoas poderão realmente competir com ele. Mas de repente a voz extremamente fria de Hancock foi ouvida em seus ouvidos. Essa rainha não tem nenhum interesse em ser uma Yonkou. Você é imprudente. Acabou de chamar essa rainha pelo nome. Depois disso, inúmeras flechas cor-de-rosa avançaram em direção a Goloto. Sua expressão afundou quando ele saltou para trás e evitou o ataque. Em seu navio havia apenas 2 ou 3 pessoas que não viraram pedra. Parece que não há nada para conversar. Goloto respirou fundo e seus olhos gradualmente ficaram frios. Você transformou todos os meus homens em pedra, então se eu quiser que eles voltem, preciso matar você. Essa observação fez Hancock franzir a testa. Este homem não caiu em seu encanto. Seu bastardo. Droga. Você pensou que poderia me conquistar e me transformar em pedra? Goloto zombou e seus olhos revelaram sua intenção assassina. Capítulo 244. Confusão. O rosto de Hancock ficou frio, ela se aproximou de Goloto e chutou. Febre do perfume. Goloto enfrentou o chute de Hancock, dessa vez não desviou. Em vez disso, ele alcançou o vazio e empurrou. Uma força repulsiva de repente forçou o pé de Hancock a se afastar.
Ela voou vários metros para trás. Hancock rolou no ar e pousou com firmeza, mas neste momento Goloto se moveu e usou sua fruta para atacar. Caramba! Hancock aprendeu com o ataque anterior e em vez de um combate corpo a corpo, ela beijou o dedo e formou um coração. De repente flechas emergiram daquele calor e se moveram em direção a Goloto. Vendo as sobrancelhas de Goloto franzidas, ele usou um campo gravitacional para afastar as flechas junto com Hancock. Goloto não se atreveu a deixar Hancock chegar perto porque sua habilidade aqui e Mero Mero o deixavam com muito medo. Ele não queria ser transformado em pedra. Felizmente, ele tinha seus métodos. Hancock não sabia usar o Monvalk. Então Goloto não parou seu ataque e continuou a usar sua habilidade de frutas. Ele usou a outra mão para fazer as espadas, lanças e rifles voarem em direção a Hancock. Estrondo! Estrondo! Hancock começou a chutar as armas para longe. Neste momento, os olhos de Goloto brilharam friamente e de repente ele voou em direção a Hancock. Não é bom. Hancock gritou em seu coração. Ela estava se protegendo contra as armas. Ela não esperava que Goloto usasse de repente sua fruta nela novamente. Devido a isso, Hancock voou para fora do navio. As duas enormes serpentes na frente do navio tentaram apressadamente pegar Hancock, mas Goloto zombou e novamente usou sua fruta e as duas serpentes foram empurradas para longe. Isto é mal. Hancock olhou para o mar abaixo dela, ela não poderia usar o Monvalk, então ela certamente cairia, e para usuários de Akuma no Mi, cair no mar é equivalente à morte. Todas as guerreiras exclamaram alto quando viram isso. Eles tentaram pular no mar para resgatá-la, mas Goloto usou sua habilidade e os puxou de volta. Hancock caiu no mar. No mar, Roja caminhava um tanto sem rumo, levantou a cabeça inconscientemente e viu a sombra de dois navios à distância que pareciam estar lutando. Originalmente ele não pretendia se preocupar com eles, mas quando olhou de perto, descobriu que um dos navios parecia familiar, então caminhou lentamente em direção a eles. E quando ele viu o navio claramente, seus olhos brilharam. Que coincidência, este não é o navio de Hancock. Havia um leve sorriso em seu rosto quando ele disse isso, de repente ele acelerou. Mas justamente quando ele mal viu a figura nos navios, ele viu Hancock voando para fora do navio e caindo no mar. Roja ficou um pouco surpreso. Obviamente, ele não esperava que alguém fizesse Hancock sofrer tanto. Embora Hancock não fosse tão forte, ela também não era fraca. Não é fácil para um almirante lidar com ela. Isso é realmente surpreendente, algo que não aconteceu na história original. Roja sorriu e não diminuiu a velocidade. Ele era como uma flecha enquanto cruzava o mar, ondas começaram a se formar atrás dele enquanto ele se movia. Ele rapidamente mergulhou na água. Ele podia sentir Hancock debaixo d'água, então acelerou e foi em direção a ela. Quando Hancock caiu na água, ela perdeu a capacidade de se mover. E em vez de pânico, ela revelou uma expressão de alívio. Parecia que toda a sua dor iria se dispersar. Se eu morrer agora, ficarei completamente livre desse selo. Quando Hancock fechou os olhos e começou a afundar, uma sombra apareceu de repente acima de sua cabeça. Estrondo. A água do mar estourou repentinamente e ondas enormes se formaram e se moveram em todas as direções. Todos os piratas, seja Goloto ou as guerreiras, ficaram maravilhados. O que aconteceu? Todos notaram a figura de Roja de longe, mas ele era tão rápido que não conseguiram distinguir quem ele era, mesmo quando entrou na água na frente deles. Goloto revelou uma expressão de surpresa ao olhar em volta e não ver nenhum navio. Com um som de respingo, as figuras de Roja e Hancock voaram repentinamente do mar e pousaram no navio. Hancock ficou ali atordoado. Ela estava pronta para enfrentar a morte, mas tudo mudou de repente. Essa mudança rápida a deixou confusa. Roja soltou Hancock e balançou a cabeça, impotente. Não importa quão grande seja o efeito, você não deveria estar tão surpreso, você quase morreu no mar. Ao dizer isso, Roja tirou o casaco e cobriu Hancock. Embora seu casaco também estivesse encharcado, é melhor do que as roupas de Hancock, que revelavam suas curvas quando ela estava encharcada. É que, um pirata coberto por um casaco de fuzileiro naval parecia estranho. Hancock ainda não demonstrou nenhuma reação. Roja olhou para ela confusa e não pôde deixar de dizer: você pode mostrar tal expressão. Isso é realmente raro. Receio que você tenha pensado em muitas coisas deprimentes quando caiu no mar. Roja não falou novamente enquanto murmurava enquanto olhava para Hancock. As ondas do mar finalmente se acalmaram e os navios não balançaram mais. As figuras de Roja e Hancock finalmente entraram nos olhos de Goloto. No momento em que viu Roja, sua pupila se dilatava enquanto mostrava sinais de terror. O inferno. Acontece que é ele? Embora Goloto não tenha visto Roja antes, olhando para o casaco que cobria Hancock, ele sabia que pertencia a um almirante. Como conhecia os outros almirantes, já adivinhava quem era. Acontece que é o almirante mais forte, a espada fantasma Roja. Capítulo 245. Como você quer morrer? É ele. Isso é bom. Anisama. As duas irmãs mais novas de Hancock choraram enquanto corriam em sua direção. Ninguém os parou e ninguém se atreveu a fazê-lo. Todos os olhos estavam focados em Roja agora. Vocês caras. Os olhos de Hancock finalmente focaram e desviaram do corpo de Roja olhando para suas duas irmãs mais novas. De repente ela entendeu. Sua vida não é sem sentido. Ela não vive apenas para esconder seus segredos. Ela tem duas irmãs. Talvez para ela viver não tenha sentido, mas para suas irmãs e para as outras, sua vida é definitivamente importante. Pensando nisso, Hancock não pôde deixar de olhar para Roja ao lado dela. Um sentimento complicado surgiu em seus olhos que não existia antes. Eu agradeci a ele? Mas agora ela não podia dizer isso de novo. Hancock sentiu um coração complicado. Roja notou o olhar dela e riu.
Bem, embora eu não saiba o que você está pensando, parece que você descobriu alguma coisa. Então está tudo bem. Depois que sua voz caiu, Roja se virou e olhou para o corpo de Goloto. Ele estalou os dedos criando um som terrível. Então, Roja olhou para Goloto com desprezo e disse: Como você quer morrer? O rosto de Goloto ficou pálido. Ele nem pensou por que teve tanto azar. Mesmo com sua força, ele conseguia andar sem que ninguém ousasse atacá-lo. Mas aquele que estava à sua frente agora detinha o título de mais forte e até aniquilou sozinho a tripulação da Big Mom. No mar, a marinha aparecerá inesperadamente aqui para resgatá-la, porque ela é uma Shichibukai. Esta é a ordem do governo mundial? Goloto estava suando frio enquanto ganhava tempo para pensar em uma maneira de escapar. Ele nem sequer pensou em lutar contra Roja. Roja caminhou em direção a Goloto e disse: O primeiro ponto que devo deixar claro é que isso não está relacionado ao governo mundial. O segundo ponto: você pode lutar como quiser com os outros Shichibukai. Não posso nem me preocupar com isso, mas ninguém pode machucá-la. Ao ouvir as palavras de Roja, Goloto ficou surpreso por um momento. Ele reagiu de repente e seus olhos se arregalaram. Essa frase está dizendo claramente que Hancock é minha mulher e se você agir contra ela, você morrerá. É isso que um fuzileiro naval deveria dizer? É isso que um almirante deveria dizer? Roja finalmente caminhou na frente de Goloto e olhou para ele com indiferença, como se estivesse olhando para um homem morto. Apenas me diga que você está pronto para morrer? Você? Goloto finalmente entendeu porque muitas informações diziam que Roja era muito perigoso. Ele não se moveria de acordo com o bom senso. Ele foi lutar sozinho contra um Yonko e não, ele quer abrigar um Shichibukai. Goloto estendeu a mão e pressionou Roja no chão com sua habilidade de frutas. Então ele o usou novamente e voou para o céu abandonando sua nave e tripulação. Que piada! Roja deixou claro que iria matá-lo. Então não havia mais nada a dizer. Mesmo se você for a espada fantasma Roja, não é tão fácil me matar. Goloto cerrou os dentes e usou seu poder ao extremo. Como ele sabia que Goloto usaria sua habilidade nele, Roja usou diretamente o Buzokuku e resistiu ao primeiro ataque. Então ele deu um pequeno passo e saltou no ar. Gravidade? Interessante. Esticando-se no ar vazio, Seimaboroshi apareceu de repente no ar enquanto o agarrava com suas roupas transformadas em um Shinigami. Roja não começou a persegui-lo. Ele apenas desferiu sua espada em Goloto. Uma grande energia de espada de repente voou em direção a Goloto. Este último sabia que não poderia resistir diretamente a esse ataque, então usou a habilidade da fruta ao extremo e tentou mudar seu curso. Mas mesmo com todo o seu poder, ele só conseguiu desviar o golpe um pouco para o lado. A fruta da gravidade é uma fruta muito poderosa. Se fosse desenvolvida um pouco, seu potencial seria muito poderoso. Se seus poderes fossem completamente desenvolvidos, não perderia para o choque do Barba Branca. Goloto ter essa fruta é um desperdício total. Pelo menos, Roja pensa que Onoki, o Tsuchikage Sandaime que usa gravidade no mundo de Naruto, é muito mais habilidoso que Goloto, a diferença é muito grande. Não mencione outros mundos, se ele fosse poderoso o suficiente poderia destruir uma ilha, ou até mesmo fazê-la flutuar. Esta fruta da gravidade é muito boa, mas você está fraco demais para usá-la. Roja balançou a cabeça, embora a energia da espada tenha sido deslocada por Goloto, ele não olhou para ela quando caiu no navio. Justo no momento em que Roja se virou e caiu. Bang! A energia da espada explodiu em chamas e rompeu o campo gravitacional que Goloto criou desesperadamente. A chama de repente envolveu toda a pessoa de Goloto. Só assim, as chamas queimaram Goloto e nem mesmo as cinzas permaneceram. As chamas varreram o céu e depois de um breve momento, metade ficou tingida de vermelho dourado. O que? Que tipo de poder é esse? As guerreiras, incluindo as irmãs de Hancock, não puderam deixar de abrir bem os olhos devido ao choque. Na opinião deles, Goloto era extremamente forte, mas na frente de Roja morreu em poucos segundos. Embora eles tivessem entrado em contato com Roja antes e soubessem que ele era muito forte, eles não podiam avaliar exatamente o quão forte era e isso foi cerca de um ano antes de Roja abrir o Shikai Ryujin Jaka. Esta foi a primeira vez que eles viram isso. Depois que as chamas desapareceram, Roja caiu no convés e sua roupa de Shinigami desapareceu junto com Seimaboroshi. Quando viu Hancock olhando para ele, Roja riu e disse: Veja o que você está fazendo. Vou tomar banho. Você está pronto para vir lavar minhas costas? Se ele tivesse dito isso antes, Hancock teria gritado com ele e o chamado de desrespeitoso. Mas desta vez, Hancock não reagiu nem um pouco. Então suas bochechas imediatamente ficaram vermelhas e ela mostrou uma pitada de pânico. Ela não sabia como lidar com isso e de repente voou em direção à sua cabana. Essa cena fez as duas irmãs de Hancock abrirem a boca. Os dois olharam para isso com horror, foi a primeira vez que viram a irmã agir assim. Isso deve ser um sonho. Ou talvez eu não tenha dormido bem ontem à noite e estou tendo ilusões agora. Não, a batalha foi tão intensa que começamos a ter alucinações, deveria ser isso. Capítulo 246. Tentando. O quarto de Hancock não era comparável ao quarto de qualquer outro capitão pirata. Pode-se dizer que a maior parte do navio era o quarto de Hancock, enquanto o quarto dela estava conectado a muitos outros quartos. Além do visual lindo, parecia muito confortável. Roja estava nesta sala sentado casualmente no sofá. Suas roupas não tinham nenhuma gota de água. Depois de um tempo, Hancock voltou para seu quarto e viu Roja sentada em seu sofá. Seus olhos brilharam, ela hesitou um pouco e depois disse: Seu casaco. Quando secar, vou devolvê-lo para você. Ela mudou completamente desde antes. Mesmo depois do acidente no banho, quando Roja se sentava em seu quarto, ela ficava furiosa e queria expulsá-lo. Mas agora ela não sabia o que estava fazendo. Quando ela viu Roja sentado ali, ela não sentiu nenhum sentimento de raiva. Em vez disso, ela queria estar mais perto dele. Roja olhou para ela e não pôde deixar de rir. A própria Hancock não percebeu essa mudança. Claro, Roja não sabia o motivo, mas percebeu a mudança na atitude dela.
Roja olhou para Hancock e disse brincando: acabei de cair no mar para resgatar você e você não disse nada. Ainda fiz uma pausa e lhe dei meu casaco porque suas roupas estavam molhadas, mas você ainda não disse nada. Anteriormente, quando Roja dizia tal coisa, Hancock o ignorava diretamente, mas agora ela não sabia como responder e suas bochechas estavam vermelhas. Sim, isso foi um pouco rude da minha parte. Puff! Ao ouvir sua resposta, Roja quase engasgou e não pôde deixar de tossir 2 vezes. Ele olhou para ela de forma estranha. Embora ela tivesse tido uma grande mudança em sua memória, ainda parecia estranho. Hancock estava olhando para Roja, seus olhos estavam desonestos e ela não se atreveu a olhar nos olhos dele. Ela parecia perder completamente seu caráter autoritário anterior de imperatriz. Roja não esperava que resgatá-la resultasse em uma mudança de atitude tão devastadora. Entre a vida e a morte, as pessoas são sempre veneráveis nesse estado. Roja coçou o cabelo e sorriu levemente. Não me olhe assim. De repente você ficou assim que não sei o que dizer. Roja nunca negou que gostava de Hancock. O que aconteceu na história original não importava para ele. Ele veio a este mundo e decidiu ser desenfreado. Como Hancock também gostava dele, outros assuntos não importavam. Que história original? Para isso ele precisa ignorar seus sentimentos. Isso é um absurdo. O que quer que esteja acontecendo é a realidade para ele. Este mundo é real e Hancock é real. Suas ideias também são reais. Roja inclinou a cabeça e tocou o cabelo de Hancock. Ele olhou para ela e sorriu. Então você sabe o que é amor? Uma frase simples e direta soou como um trovão estrondoso nos ouvidos de Hancock, o que a deixou sem saber o que fazer e com a mente em branco. Sim, mas eu... Todo o corpo de Hancock estremeceu, ela estava corando e mordendo os lábios e seus olhos flutuavam pelo chão. Roja sorriu. Tudo bem se você não sabe, vou te ensinar aos poucos. Hancock ficou impressionado. Ela teve medo de concordar, mas também não recusou. Seu coração estava cheio de emoções complexas. A imagem de Roja quando ele entrou na água para resgatá-la estava piscando em sua mente. Mas você é um fuzileiro naval. Embora eu tenha muitas identidades, elas nada mais são do que palavras escritas em papéis para mim, e você deve ser claro o suficiente sobre isso. Roja olhou nos olhos de Hancock. Hancock sentiu-se sufocar e seu coração começou a bater como um tambor. Mesmo quando ela lutou, ela nunca se sentiu assim antes. Ela era uma imperatriz pirata, mas infelizmente quando tal sentimento surgisse, todos seriam iguais, sem exceção. Então o que eu preciso fazer? Hancock não se atreveu a olhar nos olhos de Roja quando ela disse isso. Roja sorriu e disse: primeiro vamos nos beijar. Hancock se sentiu estranho, mas sentiu o sangue subir ao rosto, sentiu-se instável e quase caiu no chão. Roja de repente estendeu a mão e ajudou-a. Brincadeira, não vamos começar assim. Roja sentiu-se impotente, esta imperatriz era diferente das outras. Ela era arrogante por fora, o que a tornava completamente inocente por dentro. Ela nem sabia que isso era uma piada. Roja ajudou o tonto Hancock a se sentar enquanto tocava o queixo e começava a pensar. Sem pensar no que aconteceu, ele estava pensando em como tornar Hancock mais forte. Ela estava prestes a morrer e Roja não queria que tal coisa acontecesse novamente. Pelo menos ela deveria ser capaz de lidar com um almirante. Ela já tem uma fruta do diabo. Complementa o charme dela, mesmo não sendo a melhor habilidade, ainda é muito forte. Embora Roja não conhecesse completamente o Meru Meru no Mi, ele sabia que o desenvolvimento desta fruta está relacionado ao charme e temperamento de Hancock. Então, nesse aspecto, Roja não pode ajudar Hancock. Quanto a Ki, embora ele fosse mais forte que ela, este assunto envolve trabalho duro e treinamento extremamente árduo. Ele não pode fazê-la passar por tal treinamento. Quanto à esgrima, é menos provável que ajude, já que Hancock não era do tipo que usava espadas para lutar. Depois que tudo isso foi eliminado, Roja tinha um jeito, talvez pudesse melhorar diretamente a habilidade de Hancock sem o treinamento duro. O único problema é que Roja não fez isso antes e não sabia se teria sucesso ou não. De certa forma, é muito simples. Roja só precisa transformar Hancock em um Shinigami como ele, da mesma forma que Rukia transformou Ichigo em um. E se isso deu certo antes, então também deve dar certo agora. As pessoas neste mundo podem se transformar em Shinigami? Roja olhou para Hancock ao lado dele enquanto murmurava profundamente. Ele não sabia a resposta para essa pergunta, então só poderia tentar. Capítulo 247. De volta à Ilha Kuja. Roja não era alguém deste mundo. Sua alma está completamente fundida com Senma Boroshi. Então ele se tornar um Shinigami não é estranho. Comparados às pessoas deste mundo, incluindo Hancock, eles têm uma alma completamente diferente. Então é impossível saber o quão poderosas eram suas almas. Transformar Hancock em um Shinigami não será nada fácil. Roja não tentou imediatamente. Ele pegou o navio de Hancock e voltou para a Ilha dos Lírios Amazônicos com eles. Dentro do quarto de Hancock neste momento, se alguém visse o que estava acontecendo, ficaria definitivamente chocado. Porque neste momento a imperatriz arrogante que todos conheciam estava sentada ao lado de Roja enquanto este estava com as mãos em seu ombro. Roja temia não ser capaz de controlar sua força, então ele forçou cautelosamente o caminho até os braços dela. Está tudo bem? Isso é. Roja continuou nos braços de Hancock. Se as pessoas vissem isso, não importa quem fossem, iriam hackeá-lo por ciúmes. As bochechas de Hancock estavam ligeiramente coradas. Suas mãos esfregavam suavemente os ombros de Roja enquanto ele se apoiava nela. Você é lindo. Depois de um tempo, Roja abriu os olhos e olhou para Hancock. Seu rosto estava cheio de sorrisos, ele não pôde deixar de estender as mãos suavemente e acariciar o rosto dela. O rosto de Hancock ficou completamente vermelho, até suas orelhas ficaram vermelhas. Esse tipo de Hancock era muito mais fofo do que seu eu arrogante e frio. Uma voz soou de repente do lado de fora da porta. Ebimi-sama, chegamos à ilha.
Hancock estava imersa naquela sensação estranha. Ela se sentiu estranha ao ouvir a voz. De repente ela voltou ao seu estado frio. Você se atreve a se incomodar. Enquanto ela falava, ela apertou o punho e estava pronta para lidar com aquela guerreira. Mas antes que ela desse 2 passos, Roja levantou-se e colocou a mão no ombro dela. Ele sorriu para ela e disse, ela estava apenas reportando, não culpe ela, já que já estamos aqui, vamos embora. Hancock, que estava prestes a ficar com raiva, ouviu a voz de Roja e tornou-se dócil novamente e acenou para ele amigavelmente. Bem, todos vocês ouçam as palavras dele de agora em diante. Roja revelou um toque de desamparo. Embora ela o obedecesse completamente e o deixasse confortável, havia um problema. Hancock não se considerava muito bem. Ela não tinha confiança. Em seu coração, Hancock estava em uma posição muito elevada. Enquanto o mesmo acontece com ela, a diferença é que ela não se colocou na mesma posição elevada. Se Roja quisesse apenas possuí-la, ele ficaria muito satisfeito. Mas ele não queria isso, ele também considerava os próprios sentimentos dela. Hancock, você tem muito a aprender. Roja observou Hancock impotente, esticou o dedo e beliscou o nariz dela e saiu da sala com ela. Ao sair do navio em direção ao lírio amazônico, Roja se virou e estendeu a mão na direção de Hancock para ajudá-la a descer. Roja não tinha medo de que seu relacionamento com ela fosse conhecido pelo mundo. E daí se for conhecido? Embora ele seja um almirante e Hancock fosse uma imperatriz pirata e um dos Shichibukai. Sua identidade não pode ligá-lo. Hancock corou e estendeu a mãozinha enquanto tremia um pouco, mas ela não retirou a mão. Nos últimos dias eles foram mais íntimos do que isso, então ela se adaptou um pouco a isso. Em vez disso, ao fazer isso na frente de todas aquelas pessoas, sabendo seu status, ela ficou tocada pelas ações dele. Essa cena fez as pessoas da ilha parecerem bobas com eles. Ebi-Misama, isso é. O que aquele homem fez? O olhar tímido e feminino de Hancock fez com que eles quase não conseguissem acreditar em si mesmos enquanto se entreolhavam. Roja caminhou com Hancock em direção ao palácio no centro da ilha. Depois de entrar, Niamba viu Roja e Hancock de mãos dadas. Seus olhos quase caíram e seu queixo tocou o chão. Vocês. O chocado Niamba olhou para os dois estupefatos. Ela ficou ali sem saber o que fazer, nem sequer falou respeitosamente com Roja. Hancock olhou para a aparência de Niamba e disse de repente, como você entrou no palácio sem permissão? Os guardas a expulsam. Espere, Ebiime. Niamba finalmente recuperou os sentidos e acenou para os guardas ficarem parados. Então ela olhou para Roja e Hancock espantadas. Ela também segurava os jornais nas mãos. Todos continham informações sobre Roja. Como Roja conhecia o segredo nas costas de Hancock, Niamba prestou atenção a tudo que lhe dizia a respeito e coletou todas as informações sobre ele para relatá-las a Hancock. Desta vez, ela estava preparada para contar a Hancock o que Roja acabou de fazer. Mas ela não esperava isso. Roja realmente voltou com Hancock. Olhando para eles de mãos dadas, esse homem aparentemente fez o coração congelado de Hancock derreter. Vocês dois? Embora ela tenha visto, ela ainda não conseguia acreditar. Este iceberg foi derretido por Roja. Isso por si só é incrível. O que é mais incrível é que Roja realmente aceitou Hancock. Roja era um almirante e era conhecido como o almirante mais forte da história da Marinha. Ele tinha o título de mais forte e a posição de almirante, o que o fazia ocupar um cargo elevado no governo mundial. Os famosos de Roja chegaram a todos os lugares do mundo. No entanto, Roja na verdade não se importava com a identidade escrava de Hancock. Ele estava até disposto a aceitá-la, o que era simplesmente incrível. Capítulo 248. Nunca ouvi falar disso. Como você pode ver, já estamos juntos. Roja soltou a mão de Hancock e encolheu os ombros para Niamba. Suor frio se acumulou em sua testa. Ela não pôde deixar de dizer. Você sabe o que isso significa? Você está preparado para isso? Roja olhou para Hancock que estava ao lado dele e esticou o dedo. Ele colocou o cabelo suavemente atrás da orelha dela e sorriu. Claro. Niona soltou um longo suspiro frio e relutantemente se acalmou. Ela olhou para Roja e Hancock, seus olhos brilharam com luz. Ela não sabia se Hancock gostar de Roja era uma coisa boa ou ruim. Se for assim, não ficarei mais aqui. Depois de balançar a cabeça, Niamba pegou seu bastão de cobra e saiu do palácio. Depois de sair, Hancock olhou levemente para Roja e perguntou. Agora, o que fazemos? Comer e tomar banho. Roja revirou os olhos para Hancock e sorriu impotente. Você caiu no mar e acabou de trocar de roupa. Você precisa tomar um banho. Quando Hancock ouviu as palavras de Roja, ela sentiu de maneira bem comportada e perguntou timidamente. Isso, você também vai entrar no banho? Sopro. Roja estava pensando em como torná-la mais forte, e seus pensamentos foram interrompidos pelo choque de Hancock. Hancock não sabia que tipo de dano essa frase causou a Roja. Embora ele tenha entrado no banho por engano da última vez, foi apenas um acidente. Agora Hancock tomou a iniciativa de dizer isso, então como seu sangue poderia não ferver? Ele não era um santo. Além do mais, o charme de Hancock era incomparável neste mundo. Peco. Roja respirou fundo. Ele suprimiu seu desejo e olhou seriamente para Hancock e disse, você está pronto? Hancock certamente sabia o que essa preparação significava. Nesse momento seu rosto estava coberto com as mãos e seu coração batia de forma caótica. Ela não sabia o que estava pensando. Se Roja quiser. Não, o que estou perguntando são seus pensamentos. Roja caminhou em direção a Hancock e pressionou as mãos nos ombros dela. Ele olhou para ela muito sério e disse, eu sei que você está preocupada com os meus pensamentos, e nem considero os seus, mas eu quero saber os seus pensamentos. Não posso? Roja disse a Hancock que estava ali. Ninguém nunca havia dito nada parecido com isso para ela. Todas as pessoas aos seus olhos eram feias. Ela não queria que ninguém soubesse de seu segredo, e qualquer um que soubesse, ela o transformava em pedra. Apenas Roja foi a única vez que ela ouviu isso de alguém. Bem, vá tomar um banho.
Roja olhou para o rosto vago de Hancock, riu e apertou o rosto. O quarto de Hancock e muitos outros quartos foram destruídos antes por causa de Roja, mas todos foram reconstruídos agora. Roja sentou-se casualmente em seu quarto enquanto segurava Senmaboroshi. O modo Shinigami e minha Zanpakuto não podiam ser vistos por pessoas normais neste mundo. A alma deles é muito fraca para que eles não pudessem ver. Roja sussurrou em seu coração. E nesta palavra, embora ninguém possa se comparar a Roja em poder da alma, mesmo alguém como Big Mom não poderia competir com ele em poder da alma. Além disso, mesmo que eles não possam ver com os olhos, eles podem ver usando o Kimbu aqui. É só que, esses dois mundos são diferentes. Afinal, embora eu não tenha ido ao mundo de Bleas, posso sentir que as almas das pessoas neste mundo são completamente diferentes daquelas do mundo de Bleas. Eles são simplesmente diferentes. Roja estava mergulhado em pensamentos. Sua alma era mais forte do que qualquer pessoa neste mundo. Mas mesmo que sua alma estivesse enfraquecida pelo poder de alguém deste mundo, ele não seria tão fraco. Afinal, ele era alguém que foi transmigrado. De qualquer forma, é hora de tentar. Assim como ele pensava, a porta do quarto se abriu. Hancock estava usando uma toalha de banho quando entrou no quarto e olhou para Roja. Depois que ela olhou para ele, ela notou a espada nas mãos de Roja. Ela não pôde deixar de perguntar curiosamente: essa é a sua arma? Hancock não se importaria com espadas, mas a que estava na mão de Roja a fez perguntar instintivamente. Até mesmo Hancock sentiu que sua habilidade com frutas não seria capaz de transformar esta espada em pedra. Bem, se chama Senmaboroshi, é minha Zanpakuto. Roja acenou com a cabeça em direção a Hancock e não explicou mais nada. Em vez disso, o corpo de Hancock baixou ligeiramente mostrando mais pele. Hancock não se importou com Roja e foi diretamente para o lado. Ela pegou uma peça de roupa e jogou a toalha de lado, pronta para começar a se trocar. Tosse. Ela realmente começou a mudar na frente dele. Roja não pôde evitar tossir depois de ver Hancock jogando fora a toalha. Ele realmente não conseguiu resistir completamente ao charme dela. No entanto, como não podia ignorar, ele apenas olhou e apreciou a vista. Depois que Hancock se vestiu, Roja caminhou ao lado dela com Senmaboroshi na mão e disse: Hancock, gostaria de tentar algo com você? Hancock definitivamente não sabia o que Roja queria fazer. Quando ela ouviu as palavras dele, ela imediatamente pensou em algo vergonhoso. Seu rosto ficou completamente vermelho. Ela deitou na cama enquanto olhava timidamente para Roja. Roja, você quer sopro? Roja ouviu as palavras de Hancock e quase não conseguiu conter o sangue que escorria de seu nariz. Ele olhou para a aparência de Hancock. Ele ainda não conseguia entender por que ela pensava nisso. Capítulo 249. Energização. Meio-dia depois, Roja apoiou-se pesadamente no sofá macio do quarto de Hancock e Hancock sentou-se ao lado dele, apoiando levemente. No momento, ela parecia diferente de antes. Embora não tenha havido nenhuma mudança em sua aparência, seu temperamento e charme parecem ter aumentado em pelo menos 10%. Infelizmente não é suficiente. Roja tentou transformar Hancock em um Shinigami, mas encontrou um problema no processo que tornou a alma de Hancock incapaz de se transformar em um Shinigami. Felizmente, seu esforço não foi em vão, pois a alma de Hancock ficou mais forte do que antes. Em primeiro lugar, seu charme e temperamento aumentaram devido ao aumento do poder de sua alma. Antes ela teria que usar muito de seus poderes mentais para controlar o Meru Meru no Mi. Luffy disse que exceto o cérebro, todo o resto é de borracha. Você pode dizer que o poder da alma tornou seu cérebro mais forte, o que fez com que seus frutos também ficassem mais fortes. A habilidade de Hancock já era forte. Um vice-almirante dificilmente resistiria a ela mesmo com aqui e agora mesmo pessoas com a mesma força de Jack e do Flamingo teriam dificuldade em se defender dela. E porque seu charme e temperamento aumentaram, ela absorveu um pouco da Reiatsu de Roja, o que equivalia a fundir sua alma com Roja, fazendo-se sentirem conectados. Era como se eles estivessem no mesmo corpo e o poder da Meru Meru no Mi perdeu completamente a eficácia de Roja. Além da habilidade de fruta, com o aumento do poder da alma, Kenbu Shoku, Buzu Shoku e Ao Shoku Aki de Hancock estão mais fortes agora. Todos os 3 tipos de Aki ficaram mais fortes. Além da força física, todo o resto é mais forte. Agora Hancock era tão forte quanto um quase-almirante. Mesmo quando ela fosse colocada com eles, ela estaria no topo. Roja, como você está? Neste momento, Hancock não sentiu alegria mesmo quando ficou mais forte. Em vez disso, ela estava extremamente preocupada com Roja quando ele estava em seus braços. Estou bem, exagerei um pouco, vou me recuperar depois de um intervalo. Roja sorriu para ela e sinalizou que estava bem. Ele acabou de esgotar sua Reiatsu e precisava descansar um pouco. Mas embora Roja não se importasse com a Reiatsu usada, ele usou pelo menos 70% de seu poder, mas Hancock não conseguiu absorver muito. É como se o corpo dela já tivesse atingido o limite e não conseguisse romper as algemas. Roja tinha Senmaboroshi e poderia quebrar a corrente, mas não o fez. Está tudo bem? O rosto de Hancock estava cheio de preocupação. Ela sentiu que se não fosse tão fraca, Roja não precisaria se exaurir assim. Embora Roja tenha dito que ele está bem, na opinião dela ela deixou Roja tão cansado porque ela estava fraca. Roja olhou para o olhar preocupado dela e não pôde deixar de sorrir. Ele estendeu a mão e apertou o rosto dela enquanto dizia: vale a pena se for algo para você. Quando Hancock disse suas palavras, ela ficou comovida e não sabia o que dizer. Seus olhos de repente ficaram molhados e lágrimas de cristal caíram. Agora ela não era a Imperatriz Pirata, era apenas uma garota muito normal. Chore, chore o quanto quiser, você se sentirá melhor. O rosto de Roja mostrou uma pitada de desamparo. Era raro Hancock chorar. Mesmo quando ele entrou na banheira por acidente, ela não chorou. Ele sentou-se ereto e estendeu a mão para enxugar as lágrimas dos olhos dela. Hancock ainda estava chorando enquanto sua voz tremia.
Sinto muito. Eu não mereço você, sou um escravo fugitivo, contanto que você esteja disposto a ficar comigo. Quando Roja ouviu isso, ele olhou nos olhos dela que estavam cheios de lágrimas e disse: Hancock, nunca mais diga algo assim. O de Hancock estava bagunçado e seu rosto estava todo molhado por causa das lágrimas. Mesmo assim, suas lágrimas ainda não paravam de rolar. Ninguém jamais tratou Hancock tão bem antes, especialmente depois que ela fechou o coração. Roja foi tão bom com ela que ela ficou com medo. Ela estava com medo de perdê-lo. Este é o seu lado mais frágil. Perder Roja foi mais terrível para ela do que ser escrava de um dragão celestial. Ela não podia se dar ao luxo de perdê-lo. Roja olhou diretamente nos olhos dela e viu o que ela estava pensando. De repente, ele disse gentilmente: Eu não vou deixar você, nunca vou. Esta frase entrou em vigor diretamente. Hancock abraçou Roja diretamente enquanto suas lágrimas ainda saíam. Ninguém veio incomodá-los. Roja fez todo mundo desmaiar para que ninguém pudesse ver Hancock chorar. Depois de muito tempo, Hancock finalmente se acalmou. As roupas de Roja estavam encharcadas com suas lágrimas, mas Roja não se importou com isso, pegou um lenço e enxugou as bochechas e as lágrimas de Hancock e sorriu para ela. Você é realmente lindo. Hancock olhou para Roja com alguns traços de lágrimas nos olhos. Ela não sabia o que dizer, mas ela não precisou dizer nada, pois seus olhos contavam tudo a Roja. Roja tocou seu rostinho e sorriu gentilmente. Ok, pare de chorar. Depois disso, Roja bocejou e finalmente mostrou um olhar cansado. Então se apoiou no braço de Hancock e disse: Deixe-me dormir um pouco. Capítulo 250. Extremidade Kimbu Shokuaki. Meio mês depois, no topo de uma montanha atrás do lírio amazônico, Roja estava sentado vagarosamente enquanto fechava os olhos em meditação. Neste momento, do fundo da ilha, uma figura voou passo a passo no ar. Com certeza, aprender a caminhada na lua é fácil para você. Roja abriu os olhos e olhou para Hancock, que sorriu de volta para ele. O que Hancock estava usando é o Muwok of the Marine. Ela usava as pernas muito bem antes, então aprender Muwok levou meio mês. Com o Muwok, ela não terá dificuldades quando estiver prestes a cair no mar. É tudo por sua causa, Roja. Hancock sorriu. Nas 2 semanas com Roja ela estava se comportando muito melhor. Ela não era a mesma pessoa na história original. Esse simples diálogo com Roja a fez corar e sua cabeça se encheu de fantasias. Roja olhou para Hancock se aproximando, ele sorriu e estendeu a mão. Hancock corou ainda mais e se aproximou e sentou-se ao lado dele. Hancock olhou para Roja com preocupação ao dizer: A caminhada na lua é uma técnica da marinha. Isso não vai lhe causar problemas? Tudo bem. Roja riu. As 6 técnicas da marinha não eram segredo. Mesmo que fossem técnicas secretas, e daí? Não mencione ensinar essas técnicas a Hancock. Mesmo que ele se casasse com Hancock em Mary Joyce, ninguém poderia impedi-lo de fazê-lo. A força autoritária requer uma mentalidade invencível. Mesmo que ele não consiga destruir o mundo agora, não havia ninguém que pudesse derrotá-lo neste mundo. Ok. Hancock acenou com a cabeça gentilmente, mas ela ainda decidiu não usar muito essa técnica. Ela só a usaria quando necessário para não causar nenhum problema para Roja. Roja abraçou Hancock enquanto os dois se sentavam no topo da montanha. Eles estavam extremamente relaxados. Roja sentiu que estava vivenciando uma experiência fora do corpo. Sentiu como se tivesse visto muitas coisas que não conseguia ver antes. Isso é. Roja ficou surpreso ao acordar daquele estado. O que aconteceu? Hancock olhou para Roja com curiosidade. Ela sentiu claramente que Roja descobriu alguma coisa. Roja não respondeu, em vez disso esvaziou sua mente mais uma vez. Ele entrou nesse estado sem querer antes, mas esse era o reino que Roja perseguia o tempo todo. Roja não podia entrar nesse estado antes, mas não sabia por que quando entrou agora, sentiu que poderia entrar novamente. Roja subitamente reprimiu esse sentimento e tomou a iniciativa de entrar nesse estado novamente. Silenciosamente não houve mudança na aparência de Roja, mas seus olhos de repente pareceram ficar mais profundos. Ele olhou para a grande árvore ao longe e disse: 3 folhas vão cair. No momento em que a voz caiu, soprou uma brisa e 3 folhas caíram daquela árvore. Imediatamente depois, ele se virou para olhar para Hancock e disse: Você vai me perguntar como eu sabia? Isso não deixou Hancock mais surpreso. Ela ficou apavorada porque o que Roja ajuda está certo. Ela estava realmente pronta para perguntar agora. Para esta situação, um pensamento apareceu de repente na cabeça de Hancock. Este é o extremo do Kimbu Shokuaki. Afinal, ela era a imperatriz do lírio amazônico. Ela herdou a forma de praticar aqui da imperatriz anterior. Houve registros desse nível. Roja olhou para Hancock e parecia saber o que ela diria a seguir. Ele sorriu e disse: Deve ser isso, o nível mais avançado do Kimbu Shokuaki. Posso ver o futuro por um breve período usando-o. Foi realmente mais difícil do que ele esperava. Desde que aniquilou a Big Mom, ele começou a praticar para chegar a esse nível. Embora seu Kimbu Shoku parecesse ficar cada vez mais poderoso, ele não conseguia ver o futuro. Enquanto ele estava no Amazon Lily, Roja ensinou Muwok para Hancock e praticou Kimbu Shokuaki. Ele sempre fechava os olhos e os usava para ver o mundo. Depois de algum tempo, ele conseguiu. Sua alma era muitas vezes mais forte do que a de outras pessoas, então quando praticava aqui era mais eficaz do que qualquer outra pessoa. Quando Roja colocar seu pensamento em prática, ele definitivamente terá sucesso no final. Finalmente, ele dominou. Hancock olhou para Roja surpreso e não pôde deixar de dizer, vendo o futuro. Receio que apenas um punhado de pessoas tenha conseguido isso antes. Ela era talentosa na prática do Aki, aliada ao seu trabalho árduo e ao conhecimento herdado, mas não chegou a esse ponto. Sabia o quão difícil era chegar a esse nível. Isto não pode ser feito sem muito trabalho. Para ter a capacidade de ver o futuro, não pode faltar talento e trabalho duro. Roja olhou para Hancock e disse com um sorriso: Ah, não se esqueça de quem eu sou. Sou a pessoa mais forte do mar, vendo o futuro. É moleza.
Se fosse qualquer outra pessoa, Hancock o teria transformado diretamente em pedra agora mesmo. Mas Hancock sorriu e disse suavemente, claro, esse tipo de coisa não é difícil para você. Roja sorriu e beijou Hancock na bochecha. Hancock estava acostumado com Roja. Sob seu treinamento, beijá-la na bochecha não era mais tão difícil. Hancock corou e caiu nas mãos de Roja. Tratar outras pessoas com arrogância era o jeito desta imperatriz, mas ela não conseguia resistir a Roja, que era seu adorável homem. Finalmente conseguindo ver o futuro, Roja estava de bom humor. Neste momento, Dendem Mushi de Roja tocou sem avisar. O toque fez Hancock se recuperar de sua timidez enquanto olhava para Roja. Roja expôs um toque de desamparo enquanto pacientemente pegava seu Dendem Mushi e respondia. Ei, e aí? Roja-sama, a pessoa cega sobre quem você estava perguntando foi encontrada. Capítulo 251. Fugitora. Ao ouvir isso, os olhos de Roja brilharam levemente, mas ele respondeu calmamente. Ok, entendi. Há muitas coisas que irritaram Roja depois de se tornar almirante. Havia muitas coisas para resolver, ele também precisava visitar Marijois com frequência. Quando Garp recusou repetidamente a promoção, por um lado, ele não quis assumir a responsabilidade e por outro lado, achou chato lidar com tantos assuntos. Roja e Garp tinham a mesma mentalidade. Embora Roja estivesse preparado há muito tempo para a responsabilidade depois de se tornar almirante, ele ainda estava irritado. Porém, Roja não ficou na sede. Há muitas coisas que pessoas normais não conseguem lidar, então um almirante deveria fazê-las. Roja jogou a maior parte do documento relacionado ao seu assessor, e as coisas que deveriam ser tratadas pessoalmente por um almirante foram dadas a Aokiji e Sengoku para resolverem. Roja não se importou muito com o que Sengoku disse. Este último achou irritante que Roja o estivesse desobedecendo, mas não se importou em ajudar. Se eu conseguir recrutar Fugitora, todas essas coisas irritantes serão jogadas nele. Isso seria muito bom. Roja colocou a mão no queixo enquanto pensava. Depois de ficar mais forte, Roja não queria administrar as coisas. Ele precisava ser o rei da marinha, não o comandante. Na opinião de Roja, Aokiji era o melhor em administrar coisas, até mesmo Fugitora era bom. Hancock encostou-se em Roja com as bochechas coradas e sussurrou. O que é? Nada, é uma coisinha. Roja balançou a cabeça e deixou de lado a questão de Fugitora. Ele sorriu para Hancock e disse, devíamos fazer nossas coisas primeiro. Hancock viu a expressão de Roja e de repente seu coração pulou de pânico. Qual é o nosso negócio? Ash? Roja sorriu e de repente abaixou a cabeça e beijou suavemente os lábios dela. A mente de Hancock ficou em branco porque ela não sabia o que aconteceu ou onde estava. Em uma ilha desconhecida, de tamanho médio e cheia de hotéis e gente. Um tio de meia-idade vestia um casaco simples dentro de um cassino. Ele estava sentado em frente a uma mesa de roleta com os olhos fechados. Ele tinha muitas fichas à sua frente e parecia ter ganhado muitas. Ao lado deste homem, uma enorme multidão se reuniu. Todos estavam olhando para esse tio de meia-idade cheio de sorrisos. Eles estavam esperando que ele fizesse sua aposta, porque ele ganhou mais de 10 vezes consecutivas. Aposto branco. O tio de meia-idade lentamente pegou uma pilha de fichas e empurrou-as ligeiramente para frente enquanto abria os olhos. Seus olhos eram extremamente assustadores, não havia pupila, apenas o branco de seus olhos aparecia, em seu rosto havia 2 cicatrizes óbvias em seus olhos. Ele estava cego. Não havia dúvida de que esse cara é o Fugitora da história original, foi ele quem substituiu Aokiji depois da guerra. Ele ainda não se chamava Fugitora, pois esse era seu codinome na marinha, seu nome era Isho. Ninguém poderia pensar que esse cara vestido com simplicidade, sentado dentro de um cassino, poderia ser um almirante no futuro. Branco. Eu também apostei nas brancas. Eu também. Assim que viram Fugitora fazer sua aposta, um grande grupo de pessoas fez a mesma aposta que ele. O dealer responsável por esta roleta assistiu a esta cena e de repente sua testa começou a suar frio. Ele mordeu os dentes e girou o volante. Depois que a roda da roleta girou, ela finalmente parou em um determinado número cuja cor era branca. Branco. Com certeza, é branco. Ei! O jogador ao lado de Fugitora se animou. O som ressoou por todo o cassino, fazendo com que inúmeras pessoas lançassem olhares estranhos para eles. E o traficante ficou lá com as pernas um pouco macias. Poderoso. Neste ponto, uma voz soou. Sem que ninguém soubesse, apareceu um jovem de 20 e poucos anos com um rosto bonito e gentil. Foi Roja quem veio à paisana. A aparição de Roja trouxe muitos olhares estranhos dos jogadores. Mas eles olharam um pouco e perderam o interesse. Embora Roja parecesse um comerciante rico, ele não tinha nada a ver com eles. Somente esse tio que pode ajudá-los a ganhar dinheiro é parente deles. Hehehehe. Fugitora tocou o queixo e revelou um sorriso pacífico. Embora fosse um homem cego, ele ainda virou a cabeça com precisão para onde Roja estava. É só sorte, não sou nada comparado a você. Tenho orgulho de ser elogiado por você. Poderoso. Os olhos de Roja brilharam levemente, mas ele sorriu e repetiu a mesma palavra. Embora ele tenha dito a mesma palavra, o significado é completamente diferente. Fugitora sentou-se lá e sorriu novamente para Roja, depois virou a cabeça em direção à roleta novamente enquanto parecia pensar em sua próxima aposta. O dealer acabou de pagar as fichas de Fugitora. Nessa época, Fugitora continuou apostando, o que deixou o dealer suando frio. Neste momento, muitas pessoas vestidas de preto apareceram de repente de dentro. Eles pareciam ser os guardas do cassino. Alguns seguravam suas espadas e alguns seguravam armas enquanto se aproximavam. Ei! Todos vocês deveriam ir embora. Um dos guardas disse friamente enquanto olhava para os jogadores presentes. Depois de ver as espadas e armas, todos engoliram em seco, abandonaram suas fichas e recuaram. Mais importante que o dinheiro era, claro, a vida deles.
Rapidamente apenas Fugitora e Roja permaneceram ao lado da mesa. Vendo que Roja não saiu, um dos guardas estava pronto para avançar e atacar, mas o chefe do cassino franziu ligeiramente a testa e parou os guardas enquanto balançava a cabeça. A aparência e o temperamento de Roja não eram comuns. Obviamente ele não era uma pessoa normal. Mesmo que fossem aristocratas, não deveriam fazer nada a um nobre. De qualquer forma, eles não estavam lidando com Roja, mas com o cego ali. Capítulo 252. Apostas. Ei, velho, você quer fazer uma aposta comigo? O responsável pelo cassino olhou friamente para Fugitora e depois acenou para o dealer que estava suando. Fugitora pegou suas fichas e parecia pronto para se levantar e ir embora, mas quando ouviu essa frase parou. Os bandidos o cercaram com suas espadas. Já que você está interessado em jogar, este velho aceitará de bom grado. Fugitora pegou suas fichas e olhou para o chefe do cassino à sua frente e depois voltou-se para a mesa. O responsável viu a expressão de Fugitora e não pôde deixar de ficar atordoado. Ele já perguntou sobre esse cego antes. Ele não parecia ter nenhuma origem estranha e morava em um barco simples e usava roupas simples. Que tal agora? Teremos a mesma quantidade de fichas e quem ganhar leva tudo. O chefe do cassino disse enquanto caminhava vagarosamente em direção à roleta e sentou-se na frente de Fugitora. Um sorriso apareceu no rosto de Fugitora enquanto ele balançava a cabeça e dizia: é mesmo? Então estou dentro. Aposto tudo branco. Então aposto tudo preto. O chefe do cassino sorriu e girou o volante. A roleta parou rapidamente e eram as brancas. O chefe do cassino viu isso e disse lentamente: parece que você está com azar, é preto, eu ganhei. Fugitora ficou sentado em silêncio e disse lentamente: parece que estou muito azarado. Sou cego, então mesmo que queira ver outra coisa que não seja preto, não consigo. Roja ficou sentado assistindo o show e ouvindo a conversa. Além do jogo, parecia que esse cara não tinha outra coisa para fazer. Quando ele apareceu na história original, tudo que ele disse tinha um significado profundo. Mas parece que mesmo agora é a mesma coisa. Roja sentiu que na maioria das apostas, Fugitora não interferiria na roleta com o poder da gravidade e ainda poderia fazer a escolha certa. Isso fez Roja ficar com dúvidas. Ele não sabia se Fugitora chegou ao estado onde pode ver o futuro ou não. Isso não era impossível. É muito provável que tudo que Roja pensou antes esteja errado, afinal este é o mundo real agora, então a cegueira é uma coisa normal. Roja ignorou o chefe do cassino ao lado dele e olhou fracamente para Fugitora. Se você olha para as coisas, você não vê nada além do preto, mas você está vivo e de pé, não é o branco? Fugitora sorriu ao ouvir isso e disse: seu conselho é realmente profundo. Suas palavras são as mesmas. Roja respondeu calmamente. Nesse momento o chefe do cassino não pôde deixar de ficar confuso com o diálogo entre os dois, mas ainda assim não deixou Fugitora ir. Ei, velho, você perdeu seu dinheiro, então o que ainda está fazendo aqui? Deixe as fichas e saia agora. O dono do cassino não era mais educado. No entanto, Fugitora e Roja sentaram-se calmamente e ignoraram completamente ele e seus homens. Roja disse levemente: que tal você apostar comigo? Fugitora disse calmamente: não sei o que você quer jogar. Os olhos de Roja brilharam ligeiramente. Usaremos a roleta. Fugitora sorriu e disse: em que apostamos? Roja olhou profundamente para Fugitora e disse: eu não tenho dinheiro. Então, se você ganhar, posso fazer qualquer coisa por você e se eu ganhar, você sairá comigo. Roja não tinha medo de que Fugitora não aceitasse, porque na história original Fugitora ingressou na marinha, o que significa que ele não se importou em ingressar na marinha. Só que Fugitora é arrogante, ele não queria entrar desde o início, mas queria entrar diretamente como almirante. Você reboca. O chefe do cassino olhou para Roja e Fugitora com raiva. Ele foi ignorado por aqueles dois e não aguentou mais sua raiva. Mesmo que Roja fosse um nobre, este era o seu cassino. Ele não queria ofendê-lo, mas o fará se precisar. Jogue-os fora agora. O chefe do cassino olhou friamente para os dois e emitiu uma ordem. As pessoas que seguravam as espadas e armas imediatamente avançaram e se prepararam para atacar Roja e Fugitora. Mas assim que deram um passo, sentiram um peso terrível sobre os ombros que instantaneamente os fez cair no chão com alguns dos ossos quebrados. Todas as pessoas, exceto Roja, caíram no chão e seus rostos estavam cheios de horror. O chefe do cassino não sabia o que aconteceu. O chefe do cassino olhou para Roja e Fugitora como se nada tivesse acontecido com os dois e estremeceu. Você os quebrou. Roja sentou-se ao lado da mesa e balançou a cabeça de repente. Então ele virou a cabeça para o chefe e seu pessoal. Esta foi a primeira vez que Roja desviou o olhar de Fugitora. Estrondo. Um olhar tão simples emitia um impulso horrível. Quando viram Roja foi como se olhassem para Tovering Mountain, e esta montanha era feita de numerosos ossos. O chefe e seu homem estavam assustados. Era como se olhassem para alguém que não era desta dimensão. Eles finalmente perderam a consciência. Fugitora parou a gravidade e olhou sério para Roja e disse: seus poderes são realmente confusos. Não havia ninguém que pudesse reconhecer seus poderes e claro, Fugitora não poderia. Roja não olhou para eles normalmente. Ele usou o Aoshoku em seu visual. Fugitora sabia quem era Roja e Roja realmente tinha o Aoshoku, como diziam os rumores. Se fosse tão fácil de entender, então não seria muito fácil de entender? Roja encolheu os ombros ligeiramente. Um leve sorriso se formou no rosto de Fugitora. Ele não esperava que Roja dissesse tais palavras. Ele imediatamente sentiu que não conseguia entendê-lo ainda mais. Fugitora olhou para a roleta e disse a Roja com um gesto: por favor, por favor. Roja riu e disse: se eu escolher o branco e você fizer o mesmo, não adianta isso. É melhor pensarmos de outra maneira. Eu serei o dealer e você faz a aposta ou vice-versa. O que você acha? Viável. Capítulo 253. Melhores usos. Esta aposta não é tão importante.
Fujitora era bom em jogos de azar. Como almirante da Marinha, Roja veio pessoalmente e estava disposto a jogar com Fujitora. Isso já era uma expressão suficiente do que Roja queria e não havia necessidade de dizer isso em palavras. Branco número 16. Roja viu Fujitora segurando a roleta enquanto olhava para ela. Roja não sabia se Fujitora realmente poderia ver o futuro com Kenbushoku aqui ou não. Se ele puder, ninguém poderá vencer, pois os dois poderão ver o futuro, pois o futuro pode mudar. Depois que mudar, eles não terão tempo para vê-lo novamente, pois só poderiam prever aquele momento uma vez e isso acontecerá depois de um segundo, portanto se mudar, será imprevisível. Bom número. Fujitora respondeu gentilmente e girou o volante. Quando a roleta começou a girar, a atmosfera entre Roja e Fujitora solidificou-se. Crack até começou a aparecer na roleta na frente de Roja. Ao mesmo tempo, a mesa também quebrou do lado de Fujitora. Depois das mesas, até o chão de ambos os lados começou a rachar. O ar parecia ter torcido e ondulações começaram a aparecer, mas Roja ainda não se mexeu. Estrondo. Chamas subitamente subiram do corpo de Roja e quebraram a restrição da gravidade. Queimou a cadeira e a mesa depois que saiu. O olhar de Fujitora mudou. Ele tentou suprimir as chamas, mas sob o calor não pôde evitar dar um passo para trás. Após este passo simples, as chamas ao redor de Roja desapareceram repentinamente. Os cantos da mesa já haviam virado cinzas junto com a cadeira. Apenas a roleta no centro da mesa permaneceu intacta. Mas ainda pegou fogo, então apenas um personagem um pouco borrado pôde ser visto. Esta roda um tanto podre parou e a bola estava na verdade no dia 16. Boas maneiras. Fujitora não demonstrou nenhuma expressão de raiva. Em vez disso, ele sorriu e pegou de volta metade de sua espada que foi desembainhada sem que ninguém percebesse. Roja sorriu e disse, você também está bem. Neste simples confronto entre os dois lados, você poderia adivinhar quem é mais forte. A habilidade de Fujitora é mais adequada para esse tipo de jogo do que a de Roja, mas ele ainda perdeu. Roja levantou-se e gritou para Fujitora com um sorriso. A sede precisará de alguém como você. Há 3 coisas que podem ser dadas a você. Você pode fazer esse velho se esforçar um pouco. Fujitora sorriu um pouco. Ele já pensava há muito tempo em ingressar na Marinha. Mas ele tinha seu orgulho, não queria ingressar e começar do posto mais baixo para se tornar um soldado comum e depois ser promovido aos poucos. Roja veio pessoalmente aqui e o convidou para fazer uma aposta. Ele já tomou sua decisão no momento em que fez a promessa. O tempo todo ele queria testar sua força. No escritório de Sengoku dentro da sede, um conselheiro do almirante começou a reportar-se a Sengoku com raiva. Você quer que essa pessoa sirva como superintendente-chefe da sede. Segundo Roja, este Isho é extraordinário. E já que foi Roja quem disse isso, não deve estar errado. Sengoku estava sentado enquanto tomava chá. Se Roja dissesse que Isho tinha uma força extraordinária, então ele deveria ser realmente extraordinário. Não deveria ser um problema atribuir diretamente alguém a uma posição elevada. Não é a primeira vez. No entanto, como podemos verificar a força desse cara novo? Essa classificação lhe permitirá comparecer a qualquer reunião na sede. Basta viver Z e Akainu ainda pode participar e também gostar de Tsuru. Esta posição tem menos poder que um almirante, mas é igual em qualquer outro aspecto. O que você quer dizer é, quando Akainu e aquele que estava com ele ouviram Sengoku, não puderam deixar de parar por um momento. Ninguém tinha dúvida sobre a força de Roja. Mesmo que não tivesse nada para fazer como almirante, ele estava mais do que qualificado para ser almirante. Só o título de fuzileiro naval mais forte da história é suficiente. Mesmo sem ele fazer nada além de ficar do lado dos fuzileiros navais pode dar muita pressão a muitos piratas para que eles não ousem agir. No entanto, este Isho não era conhecido antes, o que deixou as pessoas em dúvida. Neste momento, a voz de Roja soou do lado de fora da porta e ao mesmo tempo, Roja entrou livremente no escritório enquanto ria da maneira como Akainu estava falando sobre sua decisão. Sakazuki, você tem algum problema com as pessoas que trago? Se você acha que ele não é forte, você mesmo pode experimentá-lo. Eu não vou impedir você. Roja sentou-se vagarosamente no sofá do escritório de Sengoku. Ele olhou para Roja e disse, acho que Sengoku também não se importaria. Sengoku viu Roja chegando. Claro, era impossível recusar o de Roja. Até ele tinha algumas dúvidas sobre esse cara do Isho que Roja trouxe. Vendo isso, as sobrancelhas de Sakazuki franziram. Então ele bufou e se virou para sair do escritório de Sengoku. Vendo Sakazuki se virar, Sengoku quis impedi-lo, mas Roja, que estava sentado confortavelmente no sofá, riu. Eu não me importo mais. Não há nada que eu possa fazer. Falaremos sobre isso mais tarde. Ok. Sengoku hesitou então balançou a cabeça e olhou para Roja e disse, você realmente deve deixar este Isho entrar no novo mundo em momentos como este? No novo mundo de agora, muitas pessoas estavam tentando conseguir o lugar da Big Mom como Yonkou, o que tornava o mar realmente caótico atualmente. A Marinha finalmente conseguiu destruir um dos Yonkou. E de acordo com a opinião de Roja, a Marinha estabeleceu uma base dentro do território da Big Mom e enviou uma pessoa forte para proteger esse território. Fazer isso cortará completamente o ímpeto de qualquer pirata que queira ser o quarto Yonkou. Após a discussão entre Sengoku e Tsuru, eles pensaram que isso era realmente viável, mas o problema era quem enviar. Enviar um almirante para uma base, mesmo que fosse grande, pareceria muito estranho. Isho? Não, vamos enviar a Akainu. Eu acho que ele ficaria melhor, já que ele fica com muita raiva e vontade de brigar. Apenas deixe-o ir lá. Isso é o melhor que ele pode fazer agora. Roja balançou a cabeça. Ele queria que alguém fizesse seu trabalho na sede, como poderia mandá-lo embora depois de finalmente consegui-lo. Em vez disso, Akainu seria melhor ir para lá. Ele originalmente pensou nisso para poder jogar Akainu lá. Ele cavou este buraco especialmente para ele. Sopro.
Sengoku ouviu Roja e cuspiu o chá que ele estava bebendo e olhou em silêncio. Se Akainu estivesse aqui e ouvisse Roja, eles definitivamente lutariam. Apesar disso, Sengoku não pôde deixar de amaldiçoar em seu coração. Ele não sabia como poderia pensar nisso, não importa o que acontecesse, Akainu não lutaria contra Roja, mesmo que estivesse com raiva. Era impossível para ele se igualar a Roja. Capítulo 254. Fujitora vs Sakazuki. No quartel-general da Marinha, Fujitora estava sendo liderado por um vice-almirante sob o comando de Roja. Ele estava se familiarizando com o lugar quando de repente Sakazuki apareceu. O vice-almirante e os fuzileiros navais que o cercavam o saudaram. Embora Sakazuki não fosse mais um almirante, seu status era semelhante ao de um. Você é Isho? Akainu caminhou até Fujitora e disse arrogantemente. Embora eu não saiba o quão poderoso você é, você acha que pode empunhar a bandeira da justiça? Aos olhos de Akainu, a justiça não pode ser medida pela força de uma pessoa. Por exemplo, Akainu ainda não reconheceu Roja. Mesmo que Roja fosse o mais forte agora, se Sengoku se aposentasse um dia, ele não votaria em Roja para ocupar seu lugar, ele preferiria votar em outro. Atrevo-me a perguntar quem você é. Embora Fujitora tenha notado a reação das pessoas ao seu lado e soubesse quem estava na sua frente, ele disse calmamente. Sakazuki. Este Isho, embora viva na escuridão sem a capacidade de ver nada, mas meu coração é como o sol. Fujitora colocou a bengala na frente dele e disse com um tom muito calmo. Ele era muito inteligente. Ele poderia adivinhar tudo pela atitude de Sakazuki. Mas ele não revidou pois acabou de chegar ao quartel-general e servirá diretamente como conselheiro do almirante. Deve haver muitas pessoas que não estão convencidas disso. Superficialmente, Fujitora era calmo e fácil de conviver, mas seu coração estava muito orgulhoso, ele não gostava que alguém o desprezasse. Na história original, quando ele veio ajudar na prisão de Law, ele deliberadamente adicionou alguém da tripulação de Doflamingo ao seu ataque, para provar sua força e fazer Doflamingo saber que ele era um almirante. Quando Akainu ouviu Fujitora, ele estreitou os olhos. Ele achava que Fujitora era melhor que Roja. Porém, o cargo que lhe seria atribuído era equivalente ao de almirante. Este mundo respeita os fortes, esse cara não era bonito e nunca ouviu falar dele antes. Ele não achava que Fujitora seria forte. Se uma pessoa pudesse aparecer casualmente e possuir a força de um almirante, Sakazuki duvidaria de toda a sua vida. Não basta ser justo, é preciso ter força para aplicar a justiça em todos os lugares. Por aqui. Ao ouvir as palavras de Akainu, Fujitora puxou levemente a espada 1 centímetro e sorriu para Akainu. Se você quiser testar minha força, você precisa agir, certo? Akainu bufou e não assentiu mais. O vice-almirante e todos que viram esta cena não puderam deixar de engolir em seco. Se eles estivessem brincando, deveriam parar agora. Mas olhando para a aparência de Akainu, eles obviamente sabiam que não estavam brincando. Eles não conseguiram detê-los, então só puderam recuar hesitantemente. Embora não conhecessem a força de Fujitora, a força de Akainu era bem conhecida. Perder para Roja não significa que ele era fraco. É que Roja era muito forte. Ao mesmo tempo, no corredor do nível superior da sede, tanto Roja quanto Sengoku caminhavam enquanto observavam o confronto entre Fujitora e Akainu. Roja olhou levemente e disse, acho que precisaremos de alguns reparos em breve. Durante a batalha, Roja não estava nem um pouco preocupado. Fujitora foi promovido diretamente ao cargo de almirante, o que é muito raro, e para isso era preciso possuir uma força extraordinária para isso. Mesmo Akainu, Kizaru e Aokiji não conseguiriam fazer algo assim. Além disso, Fujitora tinha algumas estranhas frutas gravitacionais. Deveria ser capaz de suprimir facilmente o magma de Akainu. Como este último era do tipo logia com forma líquida. Sengoku balançou a cabeça e disse, não há mal nenhum, se a marinha tivesse outra pessoa forte, eles deveriam sempre se exibir. Isso mesmo. Roja encostou-se na parede enquanto observava com interesse. Nesse caso, tenha cuidado. Fujitora mostrou uma expressão gentil para Akainu, mas no momento seguinte, um momento terrível foi projetado em seu corpo quando ele puxou sua espada. A espada balançou algumas vezes em direção ao céu e desapareceu. Não era alguém indo em direção a Akainu. Akainu franziu as sobrancelhas. Ele estava pronto para receber o ataque, mas não esperava que Fujitora tivesse uma habilidade tão estranha. Ele não pôde deixar de olhar para o céu. Não só ele, todos olharam para o céu acima de suas cabeças. O céu estava azul sem nenhuma nuvem, mas neste momento a luz apareceu de repente e estava cada vez mais perto. Foi um meteorito. Até a pupila de Sengoku encolheu enquanto ele estava totalmente chocado. Um meteorito. Você está brincando? Embora a rocha não fosse enorme, se não a detiverem, será o suficiente para destruir metade da ilha. A pupila de Akainu também encolheu. Obviamente, ele não achava que Fujitora fosse tão forte. De repente ele gritou e deu um soco em direção ao céu. Um punho de magma subitamente subiu e saudou o meteorito que caía no céu. O magma foi espalhado pelo meteorito, mas também ficou menor. Mas Fujitora fez outro movimento. Na verdade, o meteoro é suficiente para provar seu valor, mas ele ouviu falar de Akainu por Roja. Com a garantia de Roja de que nada aconteceria mesmo que ele provocasse Akainu, ele não conteve tudo, mas ainda assim não deu tudo de si. Estrondo. Um peso terrível caiu repentinamente sobre Akainu. Se fosse qualquer outra coisa, Akainu não temia, ele poderia se transformar diretamente em magma e evitar qualquer dano. Mas isso era diferente, isso era gravidade. Ele não tinha como lidar com isso. Há meteoritos caindo do céu e sob a gravidade. Akainu não pôde fazer nada com Fujitora. Ele finalmente se transformou em magma e tudo ao seu redor se transformou em magma também. Capítulo 255, Limiar. Estrondo. Um poço profundo cheio de magma se formou na área onde Sakazuki estava. Essa cena foi chocante. Todos os espectadores não puderam deixar de engolir em seco ao olhar para Fujitora com um olhar cheio de medo e admiração.
Embora soubessem o quão poderoso era Akainu, ele foi esmagado no chão com um único golpe. Esse tipo de poder é muito assustador. Tosse. O magma se reuniu e formou o corpo de Akainu. Mesmo tendo usado seu Haki ao máximo, ele ainda estava ferido e o sangue escorria de sua boca. Fujitora o atacou e ele quis resistir e depois devolver o ataque, mas perdeu a oportunidade porque estava ferido. Na verdade, se Fujitora não pudesse machucá-lo, ele estaria muito fraco. Você pediu por isso. Akainu ficou furioso. Embora ele não estivesse gravemente ferido, seu orgulho estava. Depois de ser espancado por Roja, ele foi ferido por um cara novo. O magma de Akainu surgiu enquanto se movia para atacar Fujitora. Mas neste momento, a voz de Sengoku foi ouvida. Sakazuki, chega. Sengoku saltou do topo da fortaleza e caiu diretamente ao lado do poço e gritou para Akainu. Dentro dos olhos de Sengoku, ainda havia um traço de choque. Embora Roja dissesse que ele era extraordinário, ele não esperava que fosse tão extraordinário. Ele tem pelo menos a força de um almirante. Com certeza. Sengoku não pôde deixar de elogiar Fujitora. Fujitora sorriu com o elogio e não se sentiu culpado pelo que fez, pois respondeu com calma. Formigas pequenas não podem fazer nada com um tigre. Depois de ouvir isso, Sengoku sentiu como se estivesse prestes a jorrar sangue. Formiga pequena. A merda é uma formiguinha. Akainu sabia que Fujitora não queria dizer isso. Ele estava apenas expressando sua humildade, mas isso o fez sofrer ainda mais. Porque existe uma expressão que diz, exibir-se involuntariamente causa o melhor efeito. Após este simples confronto entre Fujitora e Akainu, a reputação do primeiro disparou dentro da sede. Mesmo que Akainu tenha sido pisado por Roja, sua força ainda estava no topo da sede. E agora Akainu realmente perdeu para Fujitora, mostrando o quão forte ele era. Assim, Isho recebeu oficialmente seu codinome Fujitora. Uma existência com esse tipo de poder tinha o direito de possuir um codinome. Após alguma sugestão de Sengoku, eles finalmente decidiram o nome original que ele teria na história. Depois de ficar ausente por mais de 2 meses e meio, Aokiji voltou à sede e ouviu falar de Fujitora. Ele foi diretamente ao escritório de Roja. Eu realmente admiro você, Roja. Só de sair você escolhe alguém tão impressionante e volta. A força de Akainu é bem conhecida, e perder com apenas um lance para Fujitora era algo que ninguém poderia ignorar. Roja hesitou e depois acenou com as mãos. É apenas sorte. A propósito, você finalmente não está mais ocupado? Roja disse a última metade de sua frase com vergonha porque o que ele tinha que fazer era originalmente dele. Roja os jogou para Sengoku e Sengoku os passou para Aokiji. Aokiji tinha uma expressão desamparada ao dizer, eu realmente quero dormir alguns dias. Roja sorriu e disse, então vá dormir. Quando você encontrar tempo, vamos comer alguma coisa. O que você acha? O que Roja mais queria agora era enviar Akainu para estabilizar o caos no novo mundo e fazer Fujitora assumir sua responsabilidade. A sede agora tem muitos talentos, não só Roja terá sua parcela de carga de trabalho reduzida, até mesmo Sengoku e Aokiji terão menos trabalho para fazer. Se ele conseguisse encontrar o Ryokuji, o touro verde, com antecedência, sua vida seria mais fácil. Então não serei educado. Aokiji sorriu para Roja e saiu. Depois que ele saiu, Roja sentou-se vagarosamente e começou a organizar seus pensamentos. Agora, usar o Kinbun Shoku Haki permitiu-lhe ver alguns segundos do futuro, o que era uma habilidade realmente útil. A menos que seu oponente também tenha a mesma habilidade, ele poderá usá-la com sua esgrima. Mencionando a esgrima, Roja estava preso no limiar de se tornar um grão-mestre espadachim. Suas habilidades, sejam Senbonzakura ou Ryujin-Jaka, têm um estilo muito especial, não eram apenas algumas habilidades sem nenhum segredo profundo. A razão pela qual Yamamoto era tão forte não era apenas por causa do Ryujin-Jaka ou Zenka no Tachi. Ele era forte por causa do estilo de espada e dos movimentos que praticava. Acho que se eu enfrentasse todos os Yonkou juntos, isso iria colocar uma pressão enorme sobre mim e minhas chances de vencer seriam extremamente pequenas. Mas se eu ascendesse ao reino do grão-mestre espadachim, mesmo que minha força não tenha um salto tão grande, isso deveria me tornar mais forte. Roja estima o que precisava para poder enfrentar o mundo sozinho. No entanto, o reino do grande mestre espadachim é realmente difícil de alcançar. Embora eu já tenha visto Kyoshiro, ainda não consigo passar de meio passo para o reino. Qual é a razão? Relembrando a cena da luta, Roja não pôde deixar de pensar profundamente. Mas ele parecia ver que era como uma névoa. Ele não conseguia ver isso claramente. Ele se sentia muito perto de alcançar o que queria, sentia-se tão perto que sua mão poderia alcançá-lo, mas ainda assim não conseguia agarrá-lo. No momento em que ele estava pensando assim, uma informação foi transferida para ele. Dando uma olhada, ele viu que um ex-membro da tripulação do Rei dos Piratas, Hyleg, apareceu no Chakon de Shot. A marinha sabe há muito tempo que Hyleg estava no Chakon de Shot, mas ninguém se atreveu a fazer nada com ele, porque se eles começassem alguma coisa, iriam provocar a antiga tripulação de Roger. Sem mencionar sua própria força, até mesmo Shanks fazia parte da tripulação de Roger. Esse passado terrível e sua própria força foram o que fez Sengoku sempre fechar os olhos para Hyleg, e isso incluía também o governo mundial. Contanto que Hyleg não faça nenhum movimento contra um dragão celestial, tudo estará bem. O oficial que deu a informação a Roja ficou na frente de Roja e olhou para ele sem jeito. Nesse momento, Roja levantou-se, espreguiçou-se um pouco e disse, se sim, então irei lá por um momento e relaxarei um pouco. O que? O oficial não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. O governo e a marinha não sempre fechavam o que Hyleg fazia? E também, o que ele quis dizer com relaxar? Olhando para Roja saindo da sala, o oficial não pôde evitar engolir em seco. Capítulo 256, Respeite os anciãos. Chapon de Shot. Esta era uma ilha feita de uma enorme floresta de mangue crescendo no meio do oceano, com cada árvore servindo como uma ilha. Este era o lugar mais próximo da Ilha dos Tritões.
Em uma das margens da ilha, um velho magro e grisalho revestia um grande barco com a bolha. Poucos na ilha sabiam quem ele era. Eles só sabem que ele é um excelente mecânico de revestimentos. Mas o seu nome é realmente conhecido em todo o mar. Ele é Silver Heilig. Está feito. Finalmente todo o navio foi revestido. Depois que terminou, Heilig respirou fundo e enxugou o suor da testa, parecendo satisfeito com seu próprio trabalho. Muito obrigado. O dono do navio não era realmente um pirata, era um empresário. Depois que o revestimento foi feito, ele olhou agradecido para Heilig e deu-lhe um saco de dinheiro e disse: "Este é o pagamento, você pode contá-lo." Heilig pegou a sacola e pesou-a. Ele não olhou de perto. Depois disso, ele riu do empresário e se virou para ir embora. Embora ele tenha se aposentado como mecânico de revestimento, muitas pessoas ainda o procuram para revestimento. Ele aceitaria ou recusaria dependendo de seu humor, e realmente não aceitaria piratas que pareciam não poder pagar. Este único negócio não é ruim. Posso comprar muito vinho agora. Heilig carregou a ferramenta de revestimento, puxou uma jarra, bebeu e sorriu. Neste momento ele parou de repente. Como havia um homem na frente dele, este homem estava vestindo a roupa do almirante da marinha enquanto estava de pé e olhando fracamente para Heilig. Parece que Heilig-san gosta de beber muito. Você quer tomar uma bebida comigo? Roja ficou na frente de Heilig enquanto ele falava. Quando Heilig viu Roja aparecer, ele não entrou em pânico. Em vez disso, sorriu e disse: "Isso será por sua conta. Temo que esta pilha de ossos velhos não possa pagar." Enquanto falava, Heilig desamarrou o revestimento de suas costas e de repente uma espada foi desembainhada de algum lugar. Ele o segurou nas mãos e todos os seus movimentos pareciam casuais. Roja riu. "Oh, você disse que não pode pagar, mas você tem uma aparência assim. Não estou aqui para lutar, mas se você quiser, nós podemos." Enquanto falava, Roja esticou a mão e agarrou o ar. De repente, Seimaboroshi apareceu em suas mãos. Quando Heilig ouviu Roja, ele não pôde deixar de rir como se estivesse olhando para um velho amigo seu e disse: "Não tem como. Quando você encontrar a espada fantasma, você terá que sacar a espada inconscientemente. Fique tranquilo, eu não intimido os idosos." Roja disse isso e de repente pegou a espada com as duas mãos e acenou para Heilig. Jetsuga Tenshou. A robusta energia da espada branca emergiu e foi em direção. O que? Nos olhos de Heilig, um lampejo de estranheza apareceu. A energia da espada que Roja disparou era intensamente forte e condensada, e foi mais forte que o ataque de um grande mestre espadachim. Mas como espadachim do reino grão-mestre, ele sentiu que algo estava errado. Jin. Heilig saudou o golpe de espada com o seu. As energias da espada colidiram. O poder do ataque de Roja estava além das expectativas de Heilig. No meio da colisão, Heilig foi empurrado cerca de 10 metros antes de parar. Os jovens daquela época realmente não respeitam os mais velhos. Heilig finalmente bloqueou a espada de Roja, mas mostrou um traço de desamparo. Heilig não entrou em pânico. Ele era muito velho. Mas como ele estava em muito perigo, ele poderia permanecer calmo em qualquer situação em que se encontrasse. Mesmo que todo o quartel-general da marinha o cercasse, ele não entraria em pânico. Como ele disse antes, um monte de ossos velhos. Eu respeito os mais velhos. Essa piada não tem graça nenhuma. Roja bufou. Ele não esperava que o digno Heilig inventasse uma piada como essa. Apenas aquele golpe de espada estava em um nível mais alto de esgrima. Neste mundo, não existia um reino como grão-mestre espadachim. É apenas uma maneira como um monte de pessoas se autodenominam. No entanto, na opinião de Roja, apenas pessoas que entendem o caminho da espada podem ser chamadas de grão-mestre espadachim. Ou então todos que empunham a espada podem dizer que ele foi um. A greve agora, embora parecesse simples, era extremamente atraente. Quase instantaneamente, incontáveis olhares se concentraram neles. Alguns piratas distantes também notaram e ficaram chocados. Isso é, Almirante Espada Fantasma Roja. Depois de ver a figura de Roja, alguns piratas o conheceram diretamente e ficaram assustados. Quase sem hesitação, eles se viraram e correram. Que piada! Até mesmo um dos Yonkou foi morto por Roja. Mesmo que se sentissem confiantes em seu poder, não eram tão arrogantes a ponto de pensar que eram mais poderosos que um Yonkou. Havia também alguns piratas corajosos, calmos e fortes. Quando eles olharam para Roja pela primeira vez, eles olharam para seu oponente. Esse cara é Rei das Trevas Heilig, a mão direita de Roger. Muitas pessoas identificaram Heilig agora e como conheciam Roja, suas testas estavam cheias de suor frio. Roja era a pessoa que estava no topo do mundo agora, enquanto Heilig era uma das últimas gerações. Como esses dois figurões puderam aparecer aqui? Boas notícias! Havia repórteres de jornal que estavam nas proximidades. Depois de ver esta cena, eles continuaram a piscar e engoliram em seco. Então eles pegaram suas câmeras e começaram a reportar. Embora eles não tenham conseguido realmente colocá-los na câmera, não há como evitar, pois eles não conseguiram chegar muito perto. Mas isso não importou porque eles já pensavam no título. O mais forte almirante da marinha fantasma Espada Roja, lutando contra o lendário Rei das Trevas Heilig, um dos membros da tripulação do Rei Pirata e seu braço direito. Entre Roja e Heilig havia uma ravina com quase 100 metros de comprimento. Esta ravina acabou de passar dos pés de Roja para os de Heilig. Heilig percebeu a situação e não pôde deixar de sorrir. Receio não poder mais ficar nesta ilha. Roja olhou para Heilig e não pôde deixar de sorrir. Você não tem medo de que eu realmente te mande para o inferno? De qualquer forma, estou velho. Eu irei para o inferno mais cedo ou mais tarde. Roja balançou a cabeça e riu. Ok, vamos cuidar dos mais velhos e amar os mais jovens. Oh, Roja não falava mais bobagens. Ele acenou com a espada e não usou nada além de Jetsuga Tensho que se moveu em direção a Heilig. Capítulo 257. Confronto e compreensão. Heilig viu Roja brandindo sua espada e só pôde recebê-la com a sua. Enquanto Heilig brincava com sua espada, Roja estreitou os olhos.
Ele levou seu Kimbushoku ao limite e observou as ações de Hyleg. Suas ações foram despretensiosas. As ações de Hyleg foram perfeitas sem qualquer movimento desperdiçado. Sua espada era como uma recém-nascida pura e honesta, bloqueando o Jetsuga Tensho de Roja. Isso é bom. Os olhos de Roja brilharam e sua figura flexionou-se em um instante e apareceu na frente de Hyleg. Em seguida, acenou com sua espada. Da ponta de sua espada emergiu luz. Hyleg defendeu enquanto sua espada era tingida de preto pelo Buzushoku. Jin. Hyleg estava curioso sobre a esgrima de Roja. Por que não foi de alto nível? E ele ainda poderia usar um ataque tão terrível que até ele achou difícil desviar. Após este confronto, Hyleg recuou alguns metros, mas uma rachadura apareceu sob as pernas de Roja. É assim mesmo? Os olhos de Roja foram para a ponta de suas roupas. Ele se lembrou da luta com Shiki e da batalha com Kyoshiro. Seus olhos brilharam como se ele tivesse encontrado algo. Ele não hesitou e atacou novamente. Faz algum tempo que não uso uma espada. Estou um pouco enferrujado. Hyleg olhou para sua espada com uma visão leve e finalmente seus olhos ficaram ferozes. Ele segurou a espada com as duas mãos e iria usar todo o seu poder. Ele levou seu Buzushoku ao limite, pronto para usar seu movimento final. Ele estava velho e não era mais bom em lutas longas. Mas em um curto período ele poderia usar todo o seu poder. Mesmo que todos os almirantes da marinha estivessem aqui, eles deveriam ficar em alerta máximo ou então seriam feridos ou até morreriam após este ataque. Um espadachim grão-mestre dando tudo de si não era uma piada. As espadas colidiram. Desta vez, com os braços ligeiramente trêmulos, Hyleg ganhou vantagem quando sua espada se aproximou das bochechas de Roja. Roja previu isso usando o Kimbushoku aqui. Ele não queria ter uma cicatriz no rosto como o de Luffy, então inclinou suavemente o rosto para evitar a espada. Hyleg não pôde deixar de ficar surpreso com o que Roja acabou de fazer. Ele não conseguia ver a extensão do poder de Roja, no entanto, com esta simples ação para evitar sua espada, ele podia vê-lo cada vez mais claro. Embora esse golpe de espada parecesse simples, seria impossível para a maioria das pessoas evitá-lo, a menos que pudessem vê-lo de antemão. Em outro mundo, Roja praticou o Kimbushoku aqui ao extremo. Que cara assustador! Mesmo com a experiência e conhecimento de Hyleg sobre Roja, ele não pôde deixar de ficar chocado com isso. Muitas pessoas diziam que a próxima era pertenceria a Roja. Parece que não estavam errados. Roja e Hyleg continuaram a lutar. Roja não usou Ryujin Jaka ou a ilha seria destruída. Ele simplesmente lutou com Hyleg usando esgrima e Jetsuga Tensho. Ele pode prever o futuro e controlar a situação de forma constante. À medida que continuava, Roja estava ficando cada vez mais forte. Ele tinha algo que pressionava as pessoas. Embora Roja não fosse um grande espadachim, ele teve a determinação de dominar a espada e o desejo era imparável. Mesmo que Hyleg fosse um grande espadachim, após constantes colisões, ele gradualmente achou cada vez mais difícil suprimir Roja. Estrondo. Após outra colisão, Roja deu outro passo para trás. Ao mesmo tempo, o chão entre os dois se abriu e um profundo abismo apareceu entre eles. Uma árvore inteira foi aberta. O local ficava perto do mar. Depois que Hyleg recuou, ele saltou suavemente no ar, mergulhou na água e desapareceu. Roja não o perseguiu. Ele segurou sua espada como se tivesse percebido algo e contemplou silenciosamente. Ao longe, um grande grupo de pessoas escondidas viu Hyleg recuar e desaparecer no mar. Todos engoliram em seco e se entreolharam. Finalizado? O Rei das Trevas Hyleg perdeu? Embora fosse esperado que Hyleg não fosse o oponente de Roja, ainda assim foi uma surpresa que isso realmente aconteceu. Espada Fantasma Roja, o almirante mais poderoso da história da marinha, ele já imparável e quase invencível. Roja estava quieto em seu lugar, ninguém se atreveu a incomodá-lo. Eles viram a luta dele agora há pouco e ainda não conseguiram esconder o medo. Logo depois de testemunhar tal luta, se ele tivesse cérebro, não encontraria problemas para ele, eles só poderiam se esconder e rezar para que ele não os visse. Esse tipo de ataque não é o poder da pressão do ar, ou talvez seja depois de totalmente dominado. Outro tipo de coisa evoluiu a partir disso, uma energia de espada que se move como uma espada. Roja ainda sem se mover enquanto murmurava, a porta para o próximo reino, o reino do grão-mestre, estava próxima. Sua alma era poderosa, o que fazia com que sua capacidade de compreensão estivesse em um nível totalmente diferente das pessoas comuns. Se ele não conseguisse chegar ao reino do grão-mestre espadachim, então deveria simplesmente desistir de aprender esgrima. Sempre pensei que a pressão da espada era o tipo de poder gerado pela espada. No entanto, o significado por trás da espada nesse reino é bem diferente. É como dar vida à pressão. Uma espada pode ser manipulada livremente. Hyleg não é apenas mais forte que um espadachim comum, mas também é mais flexível. Roja sussurrou. Mesmo que ele não tenha lutado com Hyleg, ele poderia eventualmente perceber isso depois de algum tempo, mas no final, ele observou cuidadosamente sua esgrima, o que o ajudou a perceber isso mais rápido. Pela primeira vez, enquanto lutava contra Shiki, ele não tinha ideia do quão forte aquele reino era. E se ele não despertasse Ryujin Jaka contra Kyoshiro, ele teria perdido definitivamente. Só desta vez ele viu através do reino do grão-mestre espadachim. Capítulo 258, depois de um ano. Assim como Roja estava pensando, seu Dendemushi tocou. Quem é esse?
Roja desistiu de tentar lembrar as coisas, pegou seu Dendemushi e respondeu. Assim que ele atendeu e perguntou, ouviu Sengoku falando com uma voz nervosa. Roja, você foi para Shambon de Shoto? Você lutou com Hyleg? Sengoku não pôde deixar de ficar nervoso. Assim que avançassem sobre Hyleg, muitas forças se agrupariam e atacariam a marinha. Mesmo que Roja fosse terrivelmente forte, ele não seria capaz de lutar sozinho contra todas essas lendas. O resultado seria imprevisível. E conhecendo Roja, ele não se importaria com tal coisa, por isso Sengoku estava tão nervoso. Roja estava pensando em esgrima e nem machucou Hyleg. Sem blefar, ele não será capaz de vencer Hyleg se apenas usar Jetsuga Tensho e sua esgrima. Hyleg, eu respeito os mais velhos, então o deixei ir. Roja respondeu levemente. Respeite os mais velhos e ame as crianças. Ao ouvir tais palavras, Sengoku tinha uma linha preta aparecendo em sua testa, ele queria dar um soco no rosto de Roja. Você está me provocando? Depois de se recuperar, ele ficou bastante surpreso que Roja, o encrenqueiro, não causou nenhum problema desta vez. Para ser honesto, Sengoku ficou tão surpreso que começou a questionar se era Roja ou não. Neste momento, sentado no sofá ao lado de Sengoku estava Garp que estava rindo. Ah, Roja, aquele pirralho não pegou Hyleg. Sengoku olhou para Garp e desistiu da ideia de que Roja poderia melhorar. Depois que Roja retornou ao quartel-general da Marinha, Roja começou a treinar e a compreender o significado da espada. Ele estava focado no treinamento e não fez nada. Sengoku ficou feliz com isso, é melhor Roja ficar na sede e não fazer nada. Ele não queria que ele saísse e causasse problemas como sempre. Isso não é bom para o seu velho coração. 1 mês se passou, 2 meses, 3 meses. 1 ano se passou sem que Roja fizesse novos movimentos. Ele ocasionalmente sai da sede para ir para a Amazon Lily. Neste ano, Roja avançou e embarcou no caminho do grão-mestre espadachim. O grande mestre espadachim realmente não era um reino como ele pensava. Na verdade, não havia divisão de forças neste mundo para começar. Só existem os fortes e os fracos. Não existiam níveis. O campo da espada tem cerca de 10 metros. Roja estava dentro de uma sala de treino enquanto segurava sua espada com as 2 mãos. Ele sentiu silenciosamente o som na área circundante. De repente, várias balas dispararam em sua direção. Esta sala o ajudou a treinar sua esgrima. Uau! Roja não olhou para as balas que vinham de todas as direções. Ele apenas fez um simples movimento de espada. Ah! As balas que vinham em sua direção pararam no ar após esse movimento. Embora tenham parado um pouco, de repente quebraram no meio e explodiram, deixando escapar uma massa de tinta colorida. Claro, essas balas não eram balas reais, mas simples balas de tinta. Uma espada pode ser 1 milhão de espadas. Roja respirou fundo e afastou Senmaboroshi. O campo da espada e o alcance da espada são 2 assuntos completamente diferentes. O alcance do ataque de espada era o alcance que um ataque de espada pode cobrir no ar. Isso existe para todo espadachim, seja Roja ou o espadachim mais forte Miel. Essa faixa pode cobrir uma ilha média ou até mesmo uma ilha grande. Mas o campo da espada é diferente. O alcance foi menor devido aos ataques de espada. Na verdade, a palavra campo é uma palavra usada por Roja para descrever o reino em que ele estava. Esse escopo é na verdade o lugar onde ele pode exibir toda a extensão de sua esgrima. Os ataques ficariam cada vez mais fracos quanto maior a distância. Mesmo que Miel tentasse atacar um grão-mestre da extremidade de uma grande ilha até a outra extremidade, ele não seria capaz de fazer nada com ele. Mas no campo da espada é diferente. Enquanto ele estiver dentro do alcance, não haverá redução no poder do ataque. Dentro desta zona, ele pode mover o ataque como desejar. O único limite é o número de ataques que ele poderia controlar. Quando ele ataca no campo da espada, ele pode até dividir esse ataque em 1 milhão de espadas. É por isso que quando Roja enfrentou Hyleg, mesmo evitando a maioria dos golpes, uma parte de suas roupas foi levemente danificada. A outra coisa, o escopo do campo está intimamente relacionado ao poder da pressão da espada. Quanto mais forte for a pressão da espada, maior será o alcance do campo e vice-versa. Não sei quão grande é o campo de Miel, são 20 metros ou talvez 30 metros. Ou pode se estender até 100. Depois que Roja teve esse tipo de pensamento, ele olhou para o bar da propriedade. 5º estágio, a espada da alma perfeita mais 5. Atributos, ataque mais 2.200, força mais 700, agilidade mais 700, físico mais 700, espírito mais 700. Atributo especial, todas as coisas no mundo viram cinzas, o ataque de espada causa dano de fogo adicional, atendeu à condição inicial. Atributo especial, Senbon Sakura Kageyoshi. Atributos especiais, Jetsuga Tensho, pode liberar um ataque de energia branca em forma de arco. Atributo especial, Devorador, se um inimigo for morto, absorva parte de sua vitalidade e poder espiritual para se curar e reabastecer a energia espiritual consumida. Energia, 216390. No ano passado, Roja atualizou Senmaboroshi 3 vezes. As propriedades melhoraram muito. Embora a melhoria não tenha sido tão grande, foi melhor que nada. Enfrentando os 2 Yonkou antes, quase perdeu nessas 2 vezes, agora sentia que poderia vencer em pouco tempo. A menos que um monstro do governo mundial apareça, não é impossível derrotar Barba Branca e toda a sua tripulação. Este ano, Roja alcançou o nível de espadachim grão-mestre. Isso foi 19 anos após o início da Era do Pirata Dourado, Luffy tinha 14 anos e Ace tinha 17. Este ano, Ace iniciou sua jornada. Capítulo 259. As do Punho de Fogo. Quartel-General da Marinha, Sengoku estava em seu escritório segurando a cabeça enquanto olhava para Garp e disse, Garp, me diga o que diabos é isso?
Hahaha, Ace, aquele pirralho fedorento se tornou um pirata. Os olhos de Garp piscaram por um instante, mas ele ainda riu enquanto comia sem se importar com o mundo. Sengoku ouviu a risada de Garp que não pôde evitar caminhar e agarrar Garp pelo colarinho enquanto ele gritava. Você ainda ri, Garp? Se você não fosse o herói da marinha, eu teria feito você assumir a responsabilidade por isso, seu bastardo. Ouvindo Sengoku gritando de raiva, Garp continuou a rir. Sengoku estava tremendo e sem fôlego, mas não tinha como fazer nada com Garp. Ao mesmo tempo, ele estava com uma dor de cabeça terrível, pois não conseguia ignorar completamente o Ace. Com Garp aqui, é impossível para Sengoku enviar um almirante para lidar com Ace, e como qualquer pessoa abaixo desse nível, eles não podem lidar com Ace. As do Punho de Fogo, fruta de fogo logia. Embora o Current Ace ainda esteja na primeira metade do Grand Line, ele já era famoso. Seu fruto foi um dos frutos mais poderosos. Sengoku ainda estava com dor de cabeça. Ele respirou fundo e balançou a cabeça. Ainda há um lugar vago para um Shichibukai, é melhor fazermos Ace assumir essa posição. Ele não vai aceitar isso. Neste momento Roja, que estava sentado em um sofá, falou enquanto tomava chá sem pressa. Garp ouviu Roja e sorriu. Roja, você parece saber muito sobre Ace, embora não tenha mantido contato com ele. Garp, calha a boca agora. Sengoku viu Garp sorrir e não pôde deixar de gritar com ele. Neste momento Roja levantou-se lentamente e disse, como Ace já chegou à Grand Line e não podemos mais ignorá-lo, deixe-me pensar em uma coisa. Garp não se importou com seu rosto. Roja sabia que tratava o filho de Roger como se fosse seu próprio neto, e Garp não queria machucar seu próprio neto também. Felizmente, este não era Luffy. Se fosse Luffy, Garp não saberia o que fazer. Ao ouvir as palavras de Roja, os olhos de Sengoku brilharam. Ele não esperava que Roja dissesse isso. Roja queria fazer a viagem sozinho. No entanto, isso deixará Garp mais à vontade. O que você vai fazer com ele? Sengoku perguntou. Vou pensar em algo. Roja encolheu os ombros e saiu do escritório. Sengoku olhou para as costas de Roja enquanto ele partia e ficou em silêncio por um momento, olhou para Garp ao lado dele e suspirou enquanto balançava a cabeça. Esqueça, faça o que quiser. Se fosse apenas Garp, Sengoku poderia fazer algo sozinho, independentemente da amizade. No entanto, Roja já se expressou e Sengoku só poderia entregar esse assunto a Roja e ignorá-lo por enquanto. Na primeira metade da Grand Line, Roja estava vestindo uma roupa casual e solta quando pousou em uma ilha de tamanho médio. De acordo com as informações, Ace deveria estar nesta ilha. Depois de pousar na ilha, Roja disse casualmente e caminhou em direção à cidade. A ilha estava bastante movimentada. Antes de vir para cá, Roja investigou esta ilha e sabia que muitos piratas estavam hospedados aqui. Por causa disso, a maioria das pessoas aqui são valentões e apenas um pequeno número de pessoas aqui são civis normais. Simultaneamente, porque há muitos piratas aqui, muitos caçadores de piratas estão aqui pelo dinheiro. É por isso que os fuzileiros navais sempre ignoraram esta ilha. Afinal, não adianta lutar porque é inútil. Existem muitos piratas, se a marinha fizer um movimento, eles podem simplesmente ir para outra ilha. Então era melhor deixá-los ficar aqui do que perturbar outras ilhas. Roja não se moveu por um longo tempo antes de ver uma enorme explosão de chamas na pequena cidade à sua frente. Mesmo estando longe, Roja viu claramente. Com certeza ele está aqui. Olhando para as chamas, Roja disse interessado, depois caminhou em direção à cidade. Quando Roja entrou na cidade, encontrou muitas pessoas reunidas aqui. A maioria deles estava imunda com alguns piratas entre eles. Ninguém se importava com Roja chegando perto. Neste momento a atenção de todos se concentrou em Ace, no centro da cidade. Ace tinha acabado de chegar à metade da primeira metade da Grand Line e já tinha uma recompensa de 200 milhões de frutas vermelhas por sua cabeça. Isto mostra o quão poderosa é a frutalogia. Quando Ace acabou de chegar à cidade, naturalmente atraiu a atenção dos caçadores de piratas. Apesar de assustador, algumas pessoas correram o risco para receber a recompensa. No campo, Ace sorriu lindamente enquanto usava seu chapéu de couro laranja, pois não colocou seu oponente nos olhos. Depois de pressionar o chapéu na cabeça, ele cerrou o punho e de repente chamas voaram de seu punho. Caminhada. Estrondo. Sob o olhar atento do caçador de piratas, o soco de chamas de Ace o engolfou instantaneamente. Até a casa atrás dela foi completamente incendiada. Isso é, as do Punho de Fogo. Que poder aterrorizante, mesmo o famoso caçador de piratas especializado em matar piratas com recompensas acima de 100 milhões não é seu oponente. Vendo esta cena, muitos piratas e caçadores olharam aterrorizados para as chamas. Capítulo 260. Ninguém se atreve a provocá-lo. Logo depois que Ace deu um soco e matou aquele caçador de piratas, alguém saiu de suas costas com grande velocidade e apontou sua espada nas costas de Ace. Essa é outra grande figura especializada em matar pessoas com recompensas superiores a 100 milhões. Olhando para o espadachim atacando Ace, muitas pessoas começaram a gritar quando a espada passou por Ace. Mas a espada passou sem nenhum dano ao corpo de Ace, no lugar do sangue havia apenas chamas. A fruta do Diabologia é comum no Novo Mundo, mas na primeira metade da Grand Line é extremamente rara. Cada pessoa que teve uma fruta do Diabologia no primeiro tempo é uma pessoa famosa. Não funcionou? As pupilas do caçador de piratas encolheram. Ele recuou imediatamente, mas Ace já se virou para ele. Estrondo. Uma chama em forma de cruz explodiu de repente, atingiu o caçador de piratas fazendo-o voar atrás dele, então ele bateu nela. A casa desabou com chamas por toda parte. Lutando contra um usuário logia sem aqui, pelo menos use um pouco de Kairoseki. Roja estava no meio da multidão e balançou a cabeça ao ver esta cena. Alguém próximo a Roja ouviu o que ele disse, deu uma olhada em Roja e depois bufou. Aqui?
Este não é um novo mundo, talvez lá os usuários do Aqui fossem normais, mas aqui poucas pessoas sabiam disso e menos pessoas podiam usá-lo. Mas Kairoseki era conhecido por quase todas as pessoas nos mares. Nesse momento uma voz veio da multidão, é bastante perspicaz. Mas mesmo que eles usassem Kairoseki, o Capitão Ace ainda pode vencer facilmente. A pessoa que falou era um membro da tripulação de Ace. A batalha ocorreu porque os caçadores queriam a recompensa de Ace, então Ace disse que iria lidar com ele sozinho. É assim mesmo? Roja olhou para quem falou. A tripulação de Ace admirava seu capitão, então ao ouvir Roja ele bufou e disse. Antes disso, aquele cara não estava usando uma arma feita com Kairoseki, mas no final, ele caiu na frente do capitão Ace. Roja sorriu e disse. Isso é incrível. Os membros da tripulação de Ace ouviram que Roja também reconheceu Ace. Eles se sentiram bem em seus corações. Roja agora agradava aos olhos deles. Irmão, por que você está aqui? Eu sou um fuzileiro naval. Sopro. O pirata expôs um toque de desamparo e disse. Pare de brincar, você parece mais um pirata. Qual é a sua recompensa? 50 milhões? Roja. Sem dizer uma palavra, Roja não pôde deixar de tocar seu queixo. Eu realmente pareço um pirata? Mesmo que eu não use meu uniforme, não pareço mais um nobre? Como é que pareço um pirata? Vendo que Roja não respondeu, ele pensou que a recompensa de Roja era muito baixa e ficou com vergonha de dizer isso em voz alta. Ele riu e continuou a assistir à batalha de Ace. Estrondo. Neste momento, alguém atirou em Ace. Normalmente as balas não funcionam em Ace, mas desta vez seu rosto mudou. Ele sentiu perigo então pulou para o lado para evitar as balas. Uau! A bala passou ao lado do corpo de Ace e uma mancha de sangue pôde ser vista em seu corpo. Balas Kairoseki. Talvez os fuzileiros navais não os usem, mas alguns atiradores certamente os usariam. Ace estava um pouco irritado. Seus olhos examinaram a multidão enquanto ele estava coberto de chamas e correu para frente. Bang! À medida que as chamas passavam, a multidão de repente sentiu que Ace parou de segurar alguém nas mãos. O homem pego por Ace entrou em pânico ao disparar 2 balas contra Ace. Estrondo. Estrondo. O corpo de Ace mudou diretamente quando ele abriu 2 buracos para deixar as balas passarem. Ace não podia usar o Kimbun Shoku, então não podia evitar as balas, mas seu instinto desempenhou esse papel que era incrível por si só. Ace pressionou a cabeça do homem e chamas acenderam de repente em todo seu corpo. Ele olhou para a multidão com calma e disse, alguém ainda quer minha cabeça? Sua voz caiu. O público ficou em silêncio e ninguém se atreveu a provocá-lo. Muitos piratas olhavam para Ace cheios de inveja. Tinham inveja de sua fruta. Ainda assim, ninguém se atreveu a dizer nada que deixasse Ace cheio de sorrisos. Vendo que ninguém mais queria a cabeça dele, então ele disse, parece que ninguém quer mais brigar, então eu vou. As pessoas viram Ace começar a se afastar. Nesse momento, uma voz chega dizendo, faz alguns anos que não vejo você, já faz muito tempo, Ace. Depois que essa voz foi ouvida, o campo ficou em silêncio. Houve alguém que se atreveu a provocar Ace? As pessoas se separaram instantaneamente para não serem pegas pela raiva de Ace. Por fim, quem falou ficou encostado na parede com as mãos cruzadas sobre o peito relaxadamente. Aqui na primeira metade da Grand Line, a maioria das pessoas não conhecia Roja, mas alguns podiam sentir vagamente que Roja era familiar. Ainda assim, eles não sabiam quem ele era, mesmo depois de vasculharem suas mentes por um tempo. Quem é esse cara? Quanto é a recompensa dele? Não me lembro dele, estimo que sua recompensa seja inferior a 20 milhões. Ele até se atreveu a provocar Ace? Muitas pessoas aqui eram piratas, vendo a força de Ace e ousando provocá-lo, ou ele estava muito confiante em sua habilidade ou era estúpido. Eles não tiveram nenhuma impressão sobre a generosidade de Roja. A maioria deles estimou que ele era estúpido. Ace sentiu que a voz era familiar, muito familiar, ele já a tinha ouvido antes e não conseguia esquecer. Depois de procurar a origem da voz, seus olhos finalmente pousaram no corpo de Roja e no momento em que o viu, sua pupila encolheu. É ele. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.